Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas de volta ao podcast da Reserva Imovision. E assim, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque a gente teve 2 temas moderadamente felizes para a gente voltar agora a pegar pesadão com vocês. Porque se há 2 semanas atrás a gente falou de novo extremismo francês, a gente vai voltar ao extremo. Porque é só assim que a gente gosta de jogar. Tipo Tina Turner, a gente começa bem devagarinho, mas Rolling on the River vai ficar pesadão. Então agora a gente vai para outro diretor que é barra pesada. Mas assim, é alguém que a gente ama tanto, que a gente até diz que o nosso coração fica leve quando vê esses filmes. A gente está falando de Michael Haneke, ou Haneke em bom português. E esse diretor alemão, austríaco, que tem filmes internacionais, seja em língua alemã, seja em francês e até mesmo em língua inglesa, tem alguns dos maiores clássicos contemporâneos da história do cinema, dos mais premiados, dono de 2 palmas de ouro quase que vizinhas, o que é bem difícil, em pouca diferença de poucos anos, ganhar 2 prêmios desse cabedal colados um no outro. E não é para pouco não, tá? É porque seus filmes realmente oferecem tudo isso. E como a gente não vai ter pouco filme também, já tem 2 aí dentro da plataforma, mas vai vir mais. Vamos tentar reorganizar aí as ideias. Vamos ouvir quais são os filmes primeiro que vão entrar na plataforma e quais são os 2 que já estão nela. Eu sou o Filipe Pitanga e agora vou passar a palavra para minha incrível co-host, Mariane Morizawa, que vai falar um pouquinho melhor sobre eles. Oi, Filipe. Então, os filmes que estreiam nessa semana são 5 filmes do Haneke, né, do Michael Haneke. A gente já tem 2, né, na verdade, os 2 filmes pelos quais ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, Fita Branca e Amor, já estão na plataforma, e agora teremos 5 outros filmes. O primeiro dele é o primeiro dele mesmo para o cinema, que é O Sétimo Continente, de 1989. É o primeiro longa de cinema, né, porque ele já tinha feito vários trabalhos para televisão antes disso. No filme, uma família europeia planeja ir para a Austrália. E eles têm uma rotina bem, assim, normal, aparentemente, né? Mas, por trás disso, nunca uma família totalmente normal nos filmes do Haneke, que é uma coisa que a gente vai discutir, né? Porque eu venho do futuro e sei. há coisas mais, enfim, sombrias acontecendo, né? O filme ganhou o Leopardo de Bronze no Festival de Locarno. A segunda estreia é o Violência Gratuita, de 1997. Muita gente conheceu o Haneke por causa desse filme, né? E o filme concorreu à Palma de Ouro em Cannes. E é sobre 2 jovens que fazem um pai, uma mãe e um filho de reféns e os torturam, né? Com jogos sádicos. E é o original, lembrando que tem a refilmagem, filmada pelo próprio, que é uma ironia, inclusive, com o cinema americano, mas não está ainda na plataforma, né, Mário? Não, esse é o original de 97, em alemão, né? Então, aguardemos. Aí depois temos o Código Desconhecido, de 2000, que também disputou a Palma de Ouro, e ele tem uma narrativa composta de várias vinhetas, assim, focando em diferentes testemunhas, né, em diferentes pontos de vista de um mesmo evento em Paris. Esses personagens é uma atriz interpretada pela Juliette Binoche, é o primeiro dela com ele. É o primeiro, né, dos trabalhos com ele, dos trabalhos dela com ele, o namorado dela, uma imigrante romena e um professor. Então, no que isso vai dar, né? Aí depois temos O Tempo do Lobo, de 2003, que é um drama distópico pós-apocalíptico, o que é bem curioso para quem vai assistindo aos filmes do Haneke, né? E nele a Ana, que é vivida pela Isabelle Huppert, também uma grande colaboradora do Haneke, e a família fogem de Paris, mas quando eles chegam na casa de campo deles, ela está ocupada por outras pessoas, e aí vai dar ruim, né? O filme é polêmico, mas é um dos meus favoritos dele, então
Vale dar uma chance aí, gente. Eu acho bem... ele é diferentão em relação ao que vinha vindo e o que vem depois também, mas eu também acho um filme super interessante. E aí o quinto filme é o Cachê, de 2005, que é um dos grandes filmes do Haneke, né? Acho que é incontestavelmente. E com esse filme ele ganhou o prêmio de direção em Cannes, né? Foi seu primeiro grande prêmio em Cannes. E o filme é sobre um casal, interpretado pelo Daniel Auteuil e pela Juliette Binoche, que começa a receber umas fitas com imagens em que eles estão sendo, né, vigiados, digamos, e que são deixados, e aí eles ficam pensando, mas quem que está fazendo isso com a gente? Por que estão fazendo isso com a gente? Somos pessoas tão bacanas, né? Europeus tão civilizados, enfim. Então, são esses os filmes que estreiam na plataforma. E para discutir com a gente sobre esses filmes, quem estará aqui daqui a pouco? Filipe, com a gente. Quem estará que já esteve? Vamos lá. A gente está gravando tem dias diferentes. Minha Nossa Senhora, está muito déjà vu isso daqui. Quem vai estar que esteve ontem com a gente são Miguel Barbieri, alguém que literalmente norteia a nossa crítica de cinema desde 1992, já tendo trabalhado em inúmeros veículos de extrema importância, como o Diário Popular, como a Veja. E, além disso, agora vocês podem acompanhar as novidades do trabalho dele através do próprio site miguelbarbieri.com.br. Não percam, porque todo o trabalho dele está centralizando lá as novidades, coisas novas, questões de clássicos. Acompanhem. Claro, e vocês podem encontrá-lo também em vários outros lugares, porque ele está no YouTube, ele está em todas as redes sociais, sigam ele é jurado de inúmeros dos maiores festivais no Brasil, além de ser também curador. E vamos, além do Miguel, ter também o nosso querido Luiz Baez, que é um grande amigo especializado, né, em estudos sobre a carreira do Michael Haneke. Então, ele fez o mestrado dele sobre o próprio e está fazendo agora o doutorado também sobre esse grande mestre do cinema. Então, ele se debruça de uma maneira bastante microscópica em cada detalhe, em cada nuance. A gente vai hoje ter muita profundidade, tanto em termos de uma vivência, de uma experiência de quem acompanhou uma carreira inteira dele em tempo real, praticamente, né, que é o Miguel, que viu os filmes dele estrearem no cinema, teve uma experiência emocional com isso, e do Luiz Baez, que também vai se debruçar posteriormente, academicamente, sobre esse trabalho. E vocês podem acompanhar os trabalhos do Luiz na revista Ao Seu, e ele também é um colaborador fixo do site críticos.com.br, que é fundado por vários dos bonequinhos e bonequinhas do jornal O Globo. Além dele também, né, ser formado em cinema e ter as especializações dele em cinema e comunicação. Olá, Miguel. Olá, Luiz. Bem-vindos ao podcast. É um prazer tê-los aqui. Olá, Mário. Olá, todo mundo. Olá, Mário, Filipe. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, é uma honra, gente. Bom, eu vou começar com a minha pergunta tradicional, que é: qual foi o filme que vocês viram do Haneke e falaram, esse cineasta eu preciso seguir? Então, eu lembro de Código Desconhecido, não. Acho que antes do Código Desconhecido, eu vi o Violência Gratuita em DVD.
final dos anos 90, bem provável. Eu trabalhava ainda no Diário Popular e comecei a ver, e aquela violência ultrajante que você vai dizendo, mas aonde isso vai chegar? E aí, quando tem aquele final em que não existe a catarse, você fala, gente, o que é isso? Né? É aquela revolta, aquele misto de revolta, de incompreensão, é um misto de sentimentos que você fala, que diretor é esse? Aí fui ver que era Michael Haneke, ou seja, né, vai lá, dá uma pesquisada, enfim. Mas, para mim, foi o Violência Gratuita, Funny Games, de 97, que eu acho que devo ter visto ali final dos 90, ou 98, 99, foi justamente essa época em que eu trabalhei no Diário Popular. Então, minha lembrança é essa, desse cinema desconcertante, desse cinema niilista, sabe? Revoltante ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, também um cineasta muito transgressor na sua forma de abordar essa violência, né? Essa coisa sem julgamento. Para mim, acho que foi aí que me deu esse clique de quem é Michael Haneke. Bom, o primeiro filme que eu vi, por coincidência, também foi Violência Gratuita, mas por uma questão geracional foi a refilmagem que o próprio Haneke fez em 2007. Foi uma sugestão, na verdade, na época das locadoras, que tinha no Gávea Trade Center, aqui no Rio, e por coincidência, depois eu descobri numa live com o Filipe que nosso colega crítico Bruno Guedes trabalhava lá, então quem sabe não tenha sido uma recomendação dele, mas acho que não, porque eu lembraria, né? E um filme que me marcou muito, um dos motivos para eu mais tarde ter cursado a graduação em cinema, minha pesquisa de monografia, inclusive, foi sobre o Haneke, sobre a trilogia da Frieza, e pelo que vocês me falaram, o Sétimo Continente, que é o primeiro dessa trilogia, vai estar disponível na plataforma. No momento que ouvirem o podcast, já vai estar lá, né? E eu, a princípio, tinha me afastado um pouco quando entrei no mestrado, um outro projeto, queria estudar algo em torno do horror no cinema brasileiro contemporâneo, mas os caminhos da vida me levaram de volta a Haneke. Infelizmente, o meu orientador à época, o Miguel Pereira, faleceu, grande crítico, inclusive ele é uma das principais ligações entre a crítica de cinema e a academia no Brasil, né? É um nome muito importante para conciliar esses dois caminhos que às vezes parecem distantes e irreconciliáveis, né? E aí eu voltei para o Gustavo Chatanier, que foi meu orientador na graduação e novamente no mestrado e agora no doutorado, e ele sugeriu que a gente retomasse a pesquisa sobre Haneke. E com um espaço, com um tempo, na verdade, né, mais amplo durante o mestrado, eu pude revisitar a obra de uma maneira mais ampla e abrangendo os filmes cinematográficos dele, né? Porque, para quem não sabe, ele começou como diretor de televisão. O primeiro filme dele foi em 1974, se chama Depois de Liverpool, tradução do título alemão, que na verdade veio de uma tradução do inglês, né, que é uma peça do James Saunders, que em alemão se chama Und was kommt danach, o que vem depois. E no inglês ficou After Liverpool, quando veio para o português na mostra, organizada pelo Tadeu Capistrano, ele se chamou Depois de Liverpool, né, que é um filme que já antecipa em muitos sentidos os temas sobre os quais ele discorreria depois, né? A relação da mídia, né? É um filme que aborda, de uma certa maneira, referências a Godard, referências aos Rolling Stones. Então, essas mídias de diversas formas, né? Da música, do cinema, e um filme sobre as relações humanas, né? E até ele ter a primeira oportunidade como diretor de cinema, se passaram alguns anos, né? E foi quase algo fortuito, né? 15 anos depois ele dirigiu O Sétimo Continente, que era planejado para ser um filme televisivo, né? Foi um roteiro televisivo, inclusive, não é à toa que o filme tenha uma crítica, não à televisão em si, né? A gente vai conversar sobre isso, não é o aparelho televisivo, mas as performances que se colocam diante delas, E esse filme ele veio, na verdade, como um resultado do prestígio de Haneke no teatro, né? Ele
começou a ter as primeiras oportunidades para dirigir na televisão e depois no cinema pelo prestígio como diretor de teatro, né? Porque antes ele trabalhava na supervisão de roteiros, enfim, em funções secundárias. Mas só uma curiosidade rápida, já que você falou o primeiro filme que você viu, e aí te instigou toda uma pesquisa, quanto tempo demorou do que você viu o primeiro, te impactou, para você conseguir mesmo acesso a filmografia? Já que a gente está falando de estreia na plataforma e acessibilidade para o grande público, alguns desses filmes não são fáceis de encontrar, quanto tempo demorou para você conseguir acessar esse material de pesquisa? Só por curiosidade. Os filmes cinematográficos, numa era em que o DVD era mais comum, né, não foi tão difícil. O que foi mais difícil foram os filmes televisivos, porque eu perdi a mostra em São Paulo, acho que teve no Recife também. Na verdade, teve no Recife antes, eu fiquei esperando acontecer em São Paulo, que seria mais fácil viajar, e não aconteceu. Então, eu encomendei do Goethe Institute de Boston. E eu, mesmo tendo recebido há bastante tempo, eu segurei e falei, não, eu quero reservar algo que eu não vi da filmografia dele. Então, eu só consegui ver todos em sequência e me debruçar melhor ano passado, quando eu dei um curso sobre ele, na verdade, ano passado, 2020, né? Vamos falar o ano, porque o podcast a pessoa pode estar ouvindo e não saber em que ano a gente está. Mas quando eu dei um curso sobre ele na Escola Lume de Cinema, né? Online, a Escola do Maranhão. E só aí que eu me propus a ver todos em sequência e escrevi pequenos textos para o críticos.com.br. Interessante falar isso. E só por curiosidade, já que você citou o Bruno Guetti, né, gente? Bruno Guetti, para quem é cata-piolho aqui do podcast, pode encontrar na nossa edição, falando sobre o Festival de Veneza. Vai lá para falar sobre os Leões de Ouro, um pouquinho lá atrás. E só para complementar a pergunta da Mari, eu também estou curioso para saber qual foi o primeiro da Mari, mas o meu foi A Professora de Piano, no cinema. E é o que o Baís falou, de certa forma, né? A gente, para encontrar alguns filmes, a gente não tinha certeza se eles iriam estrear em circuito. Então, a gente era rato de festival, precisava ser rato de festival. E foi um filme muito impactante. Quem me deu essa cultura de festival desde pequeno foi minha mãe, né? Personagem praticamente sujeito oculto do podcast, que eu não tenho. A gente não consegue não citar ela. Parece até que eu não tenho pai, gente. Eu tenho. Mas tá vivo. Votou errado, mas está vivo. Opa! Mas minha mãe parece figura constante. E eu era adolescente, um filme bem pesado, né? Mas eu sempre tive esse lado meio sadomasoquista. Calma, não sadomasoquista físico. Não começa a associar imagens, por exemplo, de pingar cera de vela em mim, algema, chicote, não é esse tipo de sadomasoquista. Eu sempre sadomasoquista em relação a questões psicológicas, mentais. Parece que eu gosto de problema. Então, eu acho que os filmes do Haneke acabaram sendo bem receptados dentro da minha psique. E A Professora de Piano, eu fiquei fascinado por aquela relação, que ao mesmo tempo que ela sentia prazer, ela sentia dor. E isso, para mim, ainda mais na adolescência, era como se eu estivesse dizendo, nossa, eu estou me encontrando ali. Eu estou me vendo na tela, tá? Ai, Maria. Ok. Mário, qual é o seu? Qual é o seu? Revelações de Filipe Pitanga, numa segunda-feira à tarde. Ou, como diria a Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite em todo podcast. Não sei quando é que você vai assistir. Boa segunda, boa terça, boa quarta. Enfim, mas o meu também foi a professora de piano. Eu não sei como que... a gente estava falando dos outros filmes, né? E eu não sei como que... Porque eu não tenho lembrança de assisti-los na época. Eu já trabalhava no jornal, na Folha de São Paulo, e eu cuidava da página de vídeo, inclusive. Eu imagino que eu tenha passado para outras pessoas verem, eu acho, porque, obviamente, eu não conseguia ver todos os filmes. A gente publicava, sei lá, 12 filmes numa página, não tinha como eu ver os 12 toda semana. Então, mas quem deve ter visto, deve ter falado para você, Mari, que filme é esse?
Provavelmente. Não, eu sim, mas vou eu lembrar, né? Sim, eu lógico. era jovem, mas eu trabalhava 12 a 15, 16 horas por dia. Tá Então, bom. gente, desculpa, minhas lembranças não são muito boas daquela, tipo, muito vívidas, né? Mas o que eu me lembro claramente foi de ver no cinema Professora de Piano. Isso eu me lembro muito claramente e de ter esse impacto, primeiro, assim, quem é essa mulher? Não que eu não conhecesse Isabelle Huppert, mas digo, quem é essa mulher é a personagem, né? Isso, assim. E essa relação maluca, e que filme é esse? É desagradável, né? Mas é interessante ao mesmo tempo e tal. Então, acho que o primeiro foi esse, e a partir daí, Haneke se tornou obrigatório, mesmo que nem sempre minha relação com ele mudou, foi mudando um pouco ao longo do tempo. Eu continuo achando um grande cineasta, mas não é o tipo de filme, de novo, que mais me atrai, entendeu? Porque eu já sou o oposto do Filipe, acho que eu não gosto de sofrer. Então, eu fui perdendo um pouco, mas claro, tem grandes filmes, eu continuo, é obrigatório, né? As lembranças que eu tenho de ver Fita Branca e Amor naquele telão em Cannes são inesquecíveis, né? E de ver a Fita Branca e falar, é a Palma de Ouro, acabou. Já era para o Profeta, porque até então o Profeta era a Palma de Ouro, mas quando passou a Fita Branca, eu falei, acabou, não tem nem discussão. Isabelle Huppert ainda é presidente do júri, mas não por isso, porque não foi ali, realmente era o melhor filme, e ganhou o melhor filme e acabou. Eles se sentiram tão culpados que deram para um filme menor do Odiar no ano seguinte, ou alguns anos depois, a Palma de Ouro, né, para compensar. Pois é, então, porque assim, O Profeta eu acho um bom filme, realmente naquele ano, foi meu segundo ano em Cannes, o meu primeiro ano em Cannes não foi muito incrível. Foi um ano que, assim, tanto que ganhou o Entre os Muros na Escola, que a gente já falou aqui, porque estreou na nossa edição do Festival de Cannes, e eu perdi a Palma de Ouro, e não era realmente, foi o último filme a ser exibido e acabou ganhando a Palma de Ouro, porque não tinha um forte candidato até então, tinha alguns candidatos. E às vezes acontece isso lá, né? Você vê o filme, você fala, esse aqui é a Palma de Ouro, acabou a competição, não tem mais, entendeu? Foi isso que aconteceu com a Fita Branca. Então eu tenho. E Amor também. E 2 palmas, né? O que não é todo mundo que pode ostentar. Então. Eu ia falar justamente isso, Filipe. É uma curiosidade, né? Que são muito poucos cineastas que ganharam 2 palmas. Né? Se eu não me engano, em intervalo de tempo, o dele foi mais muito curto, quase certeza. 4 ou 5 anos. Sim. E foram 3 anos, se eu não me engano. É curto mesmo. E os únicos outros que conseguiram, o último que conseguiu foi o Ken Loach, né? Mas antes haviam conseguido o Sjöberg, o Coppola, o Billy August, o Kusturica, o Imamura e os irmãos Dardenne. Só. E os Dardenne com muita distância. Sim. Tudo bem que todo ano que eles estão, eles ganham um prêmiozinho, né? Eles levam um troféuzinho na mão, mas a Palma de Ouro realmente... Aí muita gente vai poder levar eles para casa. Acho que sim. Acho que vai ser, viu? Porque, nossa senhora. Não, sim. Não quisemos matar eles, gente, não. Só que é engraçado. A gente pode começar falando dessa coisa, né? De serem filmes que não são filmes fáceis de ver, né? Ele vai fundo, ele não tem medo de mostrar violência, por exemplo. Pensando um pouco assim, como que isso impacta vocês e o que vocês acham, enfim, quem quiser falar, que vocês acham que isso, o que ele, mostrando a violência cruamente, assim, o que ele quer, né, falar e expor sobre a sociedade, sobre, enfim, o mundo. Miguel? Um adjetivo que eu sempre usei quando eu escrevia meus textos sobre os filmes dele é desconcertar. Eu acho que ele faz desconcertar e provocar. Praticamente todos, talvez menos a Fita Branca, que acho que é um filme mais... não digo light, mas é um filme menos... é um filme menos explícito, né?
mas os outros são aquela coisa de provocação mesmo, e de desconcertar quem está assistindo. Então, isso me interessa muito, né? Eu acho que um cineasta, que é isso que você falou, que por mais que todos os filmes sejam maravilhosos, perfeitos, ele sempre tem alguma coisa que te provoca, que te desconcerta, e que não é unanimidade, que eu acho que isso também é importante, né? De não ser unânime, né? Eu acho que tem um pouco isso, né? Ou seja, o amor, por mais que seja uma história de amor, é foda, né? Sabe? É ferrado, é pauleira, é porrada. Então é isso, assim, por mais que seja uma história de amor, e sabendo como, né? Agora a gente vendo e sabendo como ela termina, é uma paulada. Happy End! Né? Ou seja, eu não imagino o Haneke fazendo uma comédia, por o exemplo. último dele, que eu, aliás, né? que eu odeio. O Happy End. O Happy End é uma tentativa. Meio uma tentativa dele, né? É meio uma comédia, uma comédia do Haneke. mas eu só tenho uma meio memória comédia. afetiva desse filme, que infelizmente ele acabou sendo o último filme que eu e a Samantha vimos com um grande amigo nosso, que já foi citado em podcast anterior, com a Camila Borca no realismo francês, no extremismo francês, que foi o Thiago Gadelha, que era um grande cinéfilo, trabalhou também com distribuidoras, trabalhou com cinema, que ele infelizmente faleceu ali durante a Mostra de São Paulo, num acidente de carro que ele estava dentro de um Uber, não era o carro dele, um carro outro, infelizmente, provocou um acidente e a gente perdeu esse grande cinéfilo, esse grande nome que trabalhava com cinema também, que a gente amava. Foi o último filme que a gente viu com ele, juntos na Mostra, e eu tenho uma memória afetiva desse filme só por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, criticamente eu não suporto. Mas eu tenho uma memória afetiva com o filme, não consigo deixar de dar um sorrisinho amargo em esse filme. Mas eu concordo com você, tentativa frustrada. Eu acho que ele está fazendo uma piada com a nossa cara. Eu não acho que o Haneke é idiota de fazer um filme ruim. Eu acho que ele está fazendo uma piada do que a gente acha que ele faria uma comédia. Assim como a refilmagem dele de Violência Gratuita. Sim. Porém, eu não gosto. Eu gosto de fazer um paralelo entre esse filme e o Julieta, do Almodóvar, que muitas pessoas não gostam também. E não gostam por um motivo parecido, né? Porque os dois reciclam muitos temas anteriores da carreira, então às vezes parece uma autoindulgência, né? Mas eu acho que há coisas muito interessantes. Eu escrevi sobre esse filme um texto que se chama Final Feliz, Michel Haneke, As Teorias da Comunicação. Então, se tiver curiosidade, está lá alguns argumentos, como não está no catálogo. Nossa, eu vou até te ler só para poder fazer um comentário negativo lá embaixo do texto. Pode deixar. A gente desvirtuou o assunto. Mas eu posso. Você acabou eu posso continuar. Obrigada, posso continuar a responder a pergunta. Não. Estão respondendo a pergunta, né? Você ia responder a pergunta original. Complementando o que o Miguel havia falado, né? O Thomas Alsasser, um grande teórico que faleceu também recentemente, alemão, ele chamava os filmes de Haneke de irrupções, o que acontecia com os filmes dele quando eram recebidos nos festivais, né? As pessoas levantavam, gritavam, manifestavam o desagrado, assim, muito abertamente. Então, quando o Miguel falou sobre desconcertar, me remeteu a isso, né? E eu gosto de dizer que, na verdade, não se trata de uma violência, mas de uma violência sem violência. O que é tão chocante, por um lado, é que ela é universalizada, né? Não é uma violência que atinge um grupo específico ou que esteja restrita àquelas personagens, né? Até porque eu defendo que a gente sequer pode chamar as personagens de Haneke de personagens. Há uma técnica, assim, um tanto vindo da dramaturgia brechtiana, mas não somente disso, né, de universalizar aquelas figuras, por mais que sejam rostos bem conhecidos, como a própria Isabelle Huppert, que a gente citou, que fez muitos filmes dele, a Juliette Binoche, que inclusive ela pediu para trabalhar com ele, ela viu o Violência Gratuita, ligou para ele achou que fosse um trote, alguma piada, e ela convenceu, não, você tem que vir aqui filmar na França, e veio a ideia do Código Desconhecido, que na verdade é um filme
resultado de um projeto frustrado, que ele havia feito já os 71 fragmentos de uma cronologia do acaso, né? Mas não ficou satisfeito com o filme, porque a ideia seria fazer blocos um tanto estanques para reforçar essa ideia de uma incomunicabilidade, né? Muita gente chama essa trilogia da frieza dele também de trilogia da incomunicabilidade, remetendo ao Antonioni, né? Mas ele não ficou satisfeito com 71 fragmentos, então falou, agora eu quero fazer um em que esses blocos sejam realmente separados, não vou entrecortar internamente as cenas, vão ser planos sequências separados, aí ele faz o Código Desconhecido. Mas voltando às atrizes, né? A Suzanne Lothar, também falecida, fez mais de um filme dele, Jean-Louis Trintignant, a gente falou agora. Então, além dessa repetição dos atores, né, que reforçam uma certa universalidade, né, que não sequer são personagens, são mais tipos, né, também dos nomes, né? Anna e George, dependendo da versão, se a gente falar dos filmes franceses, Anne e George. Se a gente falar dos filmes alemães, Anna e Georg. Se a gente falar do único inglês, Anne e George também. Então, esses nomes repetidos, os sobrenomes repetidos, né? Laurent nos filmes franceses, né? Schober nos filmes alemães. O nome das crianças também, Ben, variantes disso. E Eva, Eve, também semelhantes. Isso vem, na verdade, essa tradição desde um filme televisivo dele chamado Variação, né? Variation, é um filme alemão para TV alemã de 1983. E ele começa a repetir incessantemente esse nome dos personagens, e tem até uma entrevista que chega a ser engraçado, vocês falaram dessa dimensão do humor no filme dele, em que ele perguntam sobre esses nomes, ele diz, das duas uma, né? Ou é porque eu não tenho criatividade nenhuma, então eu sou preguiçoso, eu fico repetindo esses nomes, ou é porque, como o filme é um meio realista, eu quero garantir que esses nomes não tenham um significado na vida real, né? Porque se trata, sobretudo, no cinema dele, de uma rejeição a esse modelo causal, né? De explicações. É um cinema que não se propõe à comunicação, ele se propõe a outros tipos de relação, né? E até por isso o jornalismo também aparece tão presente, principalmente no cachê, né? Então, acho que, por um lado, essa universalidade da violência, né? E essa violência que atinge qualquer um e vem de qualquer lugar, no Violência Gratuita, os dois invasores, eles são Peter e Paul, né, nomes de santos católicos, mas também são Beavis e Butthead, que são aqueles idiotas lá do desenho animado americano, Tom e Jerry, e o biotipo deles, né, o arquétipo deles, se a gente chama assim, dos palhaços, né? O palhaço branco e o palhaço Augusto, né? Um com uma personalidade mais assertiva e o outro mais bobalhão, né? As personagens têm esses nomes repetidos, esses têm vários nomes, né? Por outro lado, então uma violência que vem de toda parte e atinge qualquer um, né? E acho que por isso é tão inquietante. Deixa eu te fazer uma subpergunta rápida, mas você acha que por causa disso você sente menos? Sinto menos em que sentido? O impacto? Porque são tipos, então eu não preciso sentir tanto por eles? Mas o consenso aqui foi que é inquietante, né? Que é desconcertante. Então, eu acho que sente mais até, porque se são tipos e se está universalizado, poderia ocorrer conosco, espectadores, né? E, ao mesmo tempo, ele elimina a possibilidade de que essa violência, como o Miguel colocou, seja uma violência catártica ou que nos renove a energia, um impulso violento, que satisfaça esse desejo de destruição, né, essa pulsão de morte. Porque ele usa a técnica do som fora de quadro, né, negando que a gente tem acesso àquela cena. Por exemplo, na Fita Branca, aquela porta que se fecha enquanto as crianças são chicoteadas, e a gente pode pensar em diversos outros exemplos, né? Então, acho que há também essa dimensão de garantir que aquilo não seja uma simples exploração, né, da miséria. E não é a violência tarantinesca, né? Que é aquela coisa que explícita, é isso, que tem a catarse, né? Não é só explícita, porque também é explícita, mas do Tarantino também é estilizada um pouco, né? Então, assim, mas tem uma catarse, né? Tem uma coisa assim, né? Que é diferente, de fato. Em Violência Gratuita, ele estiliza a violência de certa forma, mas também é uma crítica o fato de estilizá-la. É como se ele estivesse dizendo, não é isso que vocês querem? Que o cinema pode te proporcionar? Você não quer isso? Não é o que o cinema americano te dá todo dia? E se eu fizer?
E se eu fizer sem propósito? E se eu tirar o propósito dela? Você vai continuar gostando? Você vai continuar achando excitante? Então, acho que é uma provocação interessante. Mas eu até ia comentar uma coisa rápida, ainda respondendo a questão que a Mari colocou, que sempre que... Eu adoro os filmes do Haneke, eu não amo todos, mas eu adoro os filmes dele. E sempre que eu penso em sentir pena de alguém nos filmes dele, eu lembro de duas coisas. Em primeiro lugar, apesar e também porque, como o Baez colocou, são tipos, e são tipos que poderiam ser universais, eles não são. Ao mesmo tempo, eles estão na Europa. E ao colocá-los na Europa, principalmente espelhados, como você falou das questões midiáticas, de imprensa, etc., ele adora criar espelhamentos. Então, eu acho que tem espelhamentos que fazem com que essas personagens tenham que olhar para si próprias. Mesmo quando elas olham para os diferentes delas, elas, na verdade, estão olhando para si próprias e como elas lidam com os diferentes delas. E eu acho que, apesar dele não ser um cineasta decolonialista, não acho de forma nenhuma, nem é essa a intenção dele, eu acredito que ele necessita daquele espírito, daquela cultura colonialista da Europa para colocá-los em xeque. Não para decolonizá-los, mas para mostrar o quão absurdo, quão ridículos eles conseguem ser. E sempre que eu acho que eu vou ter pena de algum deles, ou de alguma coisa, apesar de às vezes eu de fato ter, ou não pena, mas empatia, eu me lembro de o quanto existem arquétipos ali que não conseguiriam sê-los se não viessem de um privilégio opressor. Mesmo quando ele não costuma só trabalhar com a elite, mas mesmo quando ele trabalha com o povo, como em A Fita Branca, eles reproduzem um privilégio opressor, como se eles pudessem ter aquele direito. E aí ele se torna excludente e ao impor ao outro ele se torna violento. Eu acho, e eles geralmente, não é que eles se dão mal, mas eles acabam sendo obrigados a olhar para o espelho. E ao olhar para o espelho, eles aquecem que eles existem. E eles dizem, talvez não reconheçam a monstruosidade, mas eu volto para o que o Miguel colocou muitíssimo bem. Eles próprios se sentem desconcertados. Eles próprios são colocados numa situação desconcertante. E eu acho que incomoda até mesmo a eles, se não ao próprio agente da ação, aos terceiros que estão ao redor. O Cachê é o melhor exemplo disso. O nada incomoda aquele casal de uma maneira inacreditável. Que é o meu filme favorito, de fato, porque trabalha bem isso. O meu também. O seu também? O meu também. Muito. O meu também. Concordo. Vamos falar de filme favorito? Vamos! Boa! Eu vou então começar com a Mari, para a gente girar no sentido contrário. Vai, Mari. Não, perdão, gente. Questões técnicas. Pula rapidinho. Pronto, agora pode ir para a Mari. Desculpa que nem eu estava me enxergando. Meu filme favorito... Eu adoro o Cachê. Acho que teve um impacto... Que é isso, professora de piano foi o primeiro que me pegou, mas quando eu ouvi o Cachê, eu acho que tem essa... Não enrola, Mari. Não enrola. Oi? Fala qual que é o preferido. Não enrola. Pronto. Não, mas o meu preferido é A Fita Branca, gente. Desculpa. Eu sei que é o menos típico dele, que é o que a gente está falando, mas eu acho que, de certa forma... Até porque, assim, né, é um filme que é um filme de época e tal, ele vai a isso, né, a semente, a essência do que é. E aí todo mundo falou, não, ali estão plantadas as sementes do que vai acontecer depois na Áustria, na Alemanha. É verdade, sim, né, mas é meio ele falando assim, isso aqui é a Europa dominante, pelo menos a Europa. Isso aqui é a Europa que posa de tão civilizada, de tão... Isso aqui é a Europa também. Tem um lado, pode até ter um lado refinado, eu não vou discutir isso, mas isso aqui também né? Opressor, violento, duro, sem sem se preocupar tanto com o que é o outro e com o que é o seu, né, às vezes, porque ali você está falando de relações familiares, né? É isso que eu ia perguntar, né, Mário? Tem um quê da banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Tudo banal ao mesmo tempo, né? Eu também tenho. Isso e aí, assim, você entende, né? Você fala, bom, tá. Porque tem também um outro lado engraçado, porque uns anos atrás teve aquele filme Sunset, que é do Laszlo Nemes, né? Que é o diretor do Filho de Saul. E aí eu entrevistei por causa do Sunset, que eu não consigo lembrar se teve nome em português agora, mas enfim.
E ele falava disso, né? Como que uma sociedade que era tão sofisticada, uma civilização, e era mesmo, em termos de arte, em termos de entardecer, né? Obrigada. Que era, acabou, né, evoluindo para o nazismo, para, né? É o filme do chapéu, sem dúvida. Estou comentando coisas internas aqui, mas enfim. Mas é o entardecer, então tinha isso. Mas eu acho que é isso, né? Porque tudo bem, tem esse lado que é um lado meio de aparência, mas tem esse outro lado que também tem essa religiosidade dura e tal, protestante, e que também tem seu pé do outro lado do oceano, né? Depois, eu acho, entendeu? Que é nos Estados Unidos, né? Na formação dos Estados Unidos, um pouco. Claro que vai para outro lado, mas tem uma ligação ali. Mari, isso que você falou dos Estados Unidos, tem algo muito interessante, que, na verdade, a primeira experiência do Haneke com preto e branco, né, foi com um filme para televisão, chamado Fraulein, um melodrama alemão, que o título diz um melodrama, mas, obviamente, a gente sabe que, se tratando dele, não é um melodrama, do mesmo jeito que Cachê não é um suspense, não é um whodunit, nem nada do tipo, né? E nesse filme, Fraulein, a protagonista trabalha num cinema, né? É um filme num contexto pós-Segunda Guerra, e nesse cinema, em um certo momento, há um plano em que ele vai filmar a protagonista e depois mover a câmera em direção ao letreiro do cinema, ou o contrário, não me lembro muito bem agora, mas no letreiro do cinema está justamente o filme Com a Lei e a Ordem, Law and Order, de 1953, em que o protagonista é o Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos à época do lançamento do Fraulein. Então, num certo sentido, olha como essa lógica de dominação, essa lógica policial, se a gente quiser, continua, né? Não, total. Eu acho que tem mesmo uma relação. Então, enfim, o meu é fita branca, né? Não, eu falei o meu, eu acho que eu falei no início, não, eu falei que é justamente o Violência Gratuita, né? Mas eu não sei dizer se é o favorito ou se, por ter sido o primeiro e que me impactou e que me fez estudá-lo posteriormente, ficou essa lembrança afetiva, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer essas listas, esse tipo de coisa. Mas espera aí, como você tinha falado, é que o Baez falou antes da gravação, então não tinha ficado gravado isso. Mas como é um filme refilmado, isso te afeta ou amplia o quanto você gosta do original? Eu não sei, porque, na verdade, algo que a gente estava conversando há pouco é a questão da violência dentro desse filme, talvez ser uma brincadeira de Haneke com a gente ou algo do tipo, né? E eu tendo a interpretar o título na literalidade, né? Brincadeiras Divertidas, o título original, né? Funny Games, que é um título em inglês, mesmo sendo um filme alemão. E nessa ideia do Brincadeiras Divertidas, as brincadeiras de criança mesmo no filme, quente ou frio, mamãe mandou, o gato no saco, né, que é até a foto de capa, mas se a gente pensar numa dimensão estética, a gente pode chamar, em questão de construção, de linguagem, a brincadeira também é uma certa celebração da impureza do cinema, né? É uma arte que encontra a não-arte, a violência, os santos católicos, né, o Peter, Paul, os nomes, encontrando o Beavis e Butthead, o Tom e Jerry, e não é para lamentar esse encontro, nem para celebrá-lo, né, mas para tratar o cinema enquanto essa instância que lida com os temas do cotidiano, com a violência, mas que não pode se limitar a isso, né, que vai além e pode mostrar de outra maneira, né. E uma cena muito interessante do filme é depois da morte do filho, né? Para quem não viu, estou dando um spoiler aqui, a pessoa vai depois do catálogo da Imovision já sabendo, mas é um plano sequência da Suzanne Lothar, se eu não me engano, de 7 minutos ou mais, acho que mais, até mais de 10, contrastando completamente com a maneira como o filme se apresentava até então, né? Então tem muito dessa experimentalidade que está também na abertura, né? Que o carro vai transitando para chegar àquela casa de campo e uma brincadeira para adivinhar quem canta aquela ópera, quem escreveu aquela ópera. E, de repente, emerge uma música que parece um heavy metal, mas também é uma brincadeira, porque não é um heavy metal, é John Zorn, que é um músico experimental que mistura saxofone com grunhidos, com sons
que a gente pode chamar de impuros, né? Então, como o cinema consegue trabalhar com esses temas cotidianos, com aquilo que não é arte, e mesmo assim se constituir uma arte, né? Eu acho que essa é a dimensão interessante do filme, que está, de certa maneira, também na Professora de Piano, né? E esse paralelo entre os dois é sugerido no texto que a Mariana Baltar, coordenadora do curso de cinema da UF, escreveu para o catálogo da mostra. Miguel falou o filme? Era isso que eu ia falar. Como o Miguel começou e fez a pergunta, dizendo qual era o filme favorito dele, eu queria inverter para ele, para a gente aproveitar. Qual o seu filme assim que mais te impactou negativamente, ou que você talvez não queira revisitar dele? E se isso teria algum cruzamento invertido com o fato do seu favorito ser Cachê? É um aproveitamento inverso? Não, então, só complementando, eu acho que o Cachê resume bem o cinema dele, e ele não chega, assim, ele te incomoda por esse fator desconhecido que você não sabe o que está atormentando ali os personagens do Daniel Oteiel e da Binoche, e ele não chega a ser tão explícito quanto na Professora de Piano e no Violência Gratuita. Acho que ele depura um pouco, ele depura muito pouco, não, acho que ele depura bem mais esse cinema provocativo que ele tem no Cachê, assim, por isso que eu acho que eu gosto do Cachê, porque eu acho que ele sintetiza esses elementos da obra dele num filme mais, digamos, palatável, até para o grande público. Acho que de todos, talvez o Amor, não sei, mas acho que talvez o Cachê, para o grande público, seja o filme mais palatável dele. Não sei o que vocês acham disso. E o que me impactou mais negativamente, eu acho que, logo depois do Cachê, eu acho que vem o Tempo de Lobos, né? Isso. É isso? Mas isso. você... É antes? Tempo de Lobo é o... que vem? Antes. Então, depois da Professora de Piano, 2003. Tempo de Lobos. Tá, então, a Professora de Piano... Mas eu acho que... Agora eu não me lembro. Eu lembro que eu vi o Tempo de Lobos, estava muito curioso, né, mesmo por causa disso, ou seja, ele vinha naquele crescendo de Violência Gratuita, Código Desconhecido e Professora de Piano, e eu me lembro que o Tempo de Lobos passou numa mostra internacional, em que eu saí da redação, assim, depois de um fechamento árduo, e fui para o Cinearte, aquelas coisas que a gente nunca esquece, né? Fui para o Cinearte, sessão das 10, para assistir Tempo de Lobo. E eu quase dormia no filme. Aquele nevoeiro todo. Eu achei que não tinha... Nossa Senhora, assim, eu não me lembro absolutamente nada do filme. Talvez eu tenha até dormido mesmo, porque eu não lembro nada do filme. Assim, é uma coisa que eu falei, mas isso é Haneke? Mas cadê o Michael Haneke aqui que eu não estou enxergando? Assim, não me pegou, não me agradou, não me desconcertou, não me provocou. Fiquei entediado, saí do cinema falando, gente, queria ter saído da redação e ido para minha casa dormir, porque realmente foi um... Tanto que ele nem foi lançado, né? Acho que nenhuma distribuidora comprou na época, vai lançar agora. Não, a Imovision não comprou, acho que comprou agora só para o streaming mesmo, porque na época ninguém lançou e fizeram muito bem, porque é um Haneke que, na minha opinião, pode tirar ali da filmografia que não vai fazer falta nenhuma. Então, esse realmente... Eu defendo. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu vou ser obrigado a contrastar agora. Se eu e o Miguel concordamos no favorito, eu vou ser obrigado a dizer o inverso, mas vou aproveitar e transformar isso numa pergunta para todas. Eu vou primeiro dizer o porquê o inverso. Eu estudo muito cinema de gênero, né? E gêneros principalmente dentro do âmbito do fantástico. Eu sou um dos organizadores do Cine Fantasy, isso para mim importa muito. E desde o terror, a distopia, a ficção científica, e o filme me impactou muito porque geralmente eu vejo o Haneke ser o inverso, ele ser o seco, que, como o Baez fala, parece que ele está sendo ali, abordando uma realidade realista, e ele esvazia o realismo dela em todos os signos que a gente teria de identificação básica. O nome, como a gente nomeia, a situação, o lugar, o espaço. Mas nesse filme, ele nos tira todos os códigos realistas. E ele praticamente abraça a distopia. Ele não diz época, ele não diz ano, ele não diz porquê, ele não diz motivação. Ele nos joga num lugar que é pós-apocalíptico. E ele filma de tal forma. E isso, para mim, para alguém que estuda esse tipo de cinema, ver um cineasta que eu gosto tanto,
quase que assumidamente abraçar um tipo de linguagem cinematográfica completamente oposta à filmografia dele, e que quase se filia a um gênero cinematográfico, coisa que ele também não costuma. Brinquei que ele fez com a comédia em Happy Ending, que eu odeio, mas aí eu gosto. Eu vejo ele brincando de gênero cinematográfico, apesar dele também rejeitar o gênero. Em todos os filmes, Filipe, ele constrói e desconstrói o gênero ao mesmo tempo, né? Porque não só nesse. Ele não quer se filiar à linguagem. E aí, há uma linguagem pré-estabelecida. Ele cria a própria. E aí vem a minha pergunta. Eu gosto... Vou pegar a pergunta da Mari da violência. Ele pega essas personagens e tira a segurança delas. Geralmente, ele tira a segurança delas, ele tira o chão delas com um dispositivo. E esse dispositivo vem atrelado a um exercício de linguagem. Queria perguntar para vocês quais filmes impactaram mais uma originalidade nessa proposta de linguagem para criar um dispositivo para tirar o chão dessas personagens. Eu coloco o meu, O Tempo dos Lobos, que já que a gente começou, O Tempo de Lobos é uma coisa que me impactou, agora eu coloco a vocês. Que esse nevoeiro, tirar a nossa visibilidade, a gente não enxerga quase nada durante boa parte do filme, isso tira... A gente não enxerga nem a primeira morte. O filme já começa com a morte, sem spoiler, e a gente só vê o sangue espirrando na cara da Rupert. Então, assim, ele tira toda a nossa visibilidade do filme. E eu acho aquele episódio do Game of Thrones, né? Da última Deixa eu só complementar com uma coisa. Vendo você falar, e depois eu queria saber do Baez e da Mari também qual é o pior filme que eles não responderam. Mas, enfim, eu só queria complementar com uma coisa, que vendo você falar, Filipe, desse jeito, do gênero fantástico, né, de não dizer o lugar, o ano, isso, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, assim, você não está situado, eu não sei, eu tenho um problema com isso, eu gosto de estar situado ali no tempo, no espaço, onde quando eu estou vendo um filme, eu quero saber que cidade que é, às vezes eu estou vendo em casa, eu estou dando uma parada e falo, não, isso é França, mas que cidade da França é, sabe, eu gosto dessa situação. Então, assim, talvez isso tenha me afastado do filme, e segundo, a condição que eu vi, né? Ou seja, aquela grande expectativa de você ir atrás daquele Haneke que você pensava que fosse encontrar, saindo de uma redação e pegando uma sessão às 10 da noite, numa terça, quarta-feira, às 10 da noite, depois de ter trabalhado exaustivamente, e você chega no cinema e fala... Cobrindo a mostra. Cobrindo a mostra, trabalhando ao mesmo tempo. Então, assim, pode ser que a minha experiência tenha sido desagradável a esse ponto, e talvez agora eu tenha vontade de revisitar. Mas a primeira impressão, para mim, é a que fica e é a que ficou. Então, só isso que eu queria complementar. Fala, vai. Duas coisas para responder ao Miguel. A primeira é que Haneke ficava estressadíssimo, inclusive na exibição de Cannes, com O Tempo do Lobo, por causa das condições de projeção, né, por ser um filme muito escuro. Isso está no documentário 24 Verdades por Segundo, né, que esse 24 Verdades por Segundo, o título do documentário desconstrói uma frase de Haneke, que ele diz, não são 24 verdades, o cinema são 24 mentiras por segundo, mas a serviço de uma verdade cinematográfica, né? Uma verdade que é construída pelo próprio filme, que ela não vem antes do filme. E a partir disso eu proponho uma pergunta a vocês, que se os filmes estão situados, os outros, a fita branca, qual é o primeiro indício espacial e temporal que o filme apresenta? Como é que vocês sabem que é uma Alemanha pré-guerra? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se a gente responder essa pergunta, a gente vai passar no Enem e ganhar uma bolsa? Então, muitas perguntas ao mesmo tempo agora. Né? Nossa, tem muitas perguntas. Eu já, gente, como assim? Essa não, mas é foi super boa essa pergunta, na verdade. Não tô tirando, não. Só que foi engraçado, porque eu tô achando divertida a dinâmica, só isso. Cara, eu não vou... É um desafio só, porque... Por que a gente fala que esse é um filme da Alemanha pré-guerra? Eu acho que para mim não veio do filme, né? Eu já sabia que era. É isso que é a minha questão. Entendeu? Porque realmente, de fato, nesse caso, eu já sabia que era. A referência temporal, na verdade, só surge nos últimos minutos do filme com uma emissão de rádio.
E a espacial é uma referência falsa, que é uma cidade que se chama Buchenwald, que é uma mistura do campo de... Desculpa, ela se chama Eichwald, que é uma mistura do campo de concentração de Buchenwald com Eichmann, né? Então, esses dois nomes justapostos, é uma cidade que não existe. E a referência mesmo temporal só surge no final. Porque essa ideia... Eu só sabia responder a temporal, porque eu me lembro da rádio, mas essa da cidade eu não fazia ideia. Obrigado por dizer. Na verdade, é o genérico, né? Universal, que o Filipe disse que tem muito a ver com a Europa, mas tem mesmo, né? Porque quem se sente imune à violência é quem está numa condição para se sentir assim. Uhum. Então, por isso que é esse grupo que é o universalizável. É universalizável a partir de mostrar que mesmo esse grupo que se crê não sujeito também está sujeito, né? E todos os adultos desse filme... os nomes não são nomes, são as profissões. O barão, o pastor, o professor, o administrador, a parteira. Tem até um texto em inglês sobre isso, de um autor chamado Blumenthal Barbie, que chama atenção. Porque, na verdade, todas essas outras figuras, essas figuras com esses nomes de profissão, elas são sintetizadas por uma outra, que surge depois, que é o policial, né? Todas agem segundo essa lógica do interrogatório, uma lógica policial, e mesmo o professor, que poderia ser quem levaria não, porque aí tem uma ideia muito de conduzir a isso e não é tanto isso, né? Parte da própria pessoa, e o professor, em tese, deveria estar nessa lógica da emancipação, né? Mas o professor é quem chama a polícia, para contrariar a própria aluna. O professor vai, infelizmente, reforçar a lógica da sociedade opressora. O medo é muito maior ali. Mas eu só ia falar que, assim... É isso, eu sabia, né? Eu já tinha lido, mas assim, eu já tinha lido que era na Primeira Guerra e que era uma referência a como que, né, que aponta para o futuro, né, da Alemanha dali. E esse fato de os personagens não terem nome e terem profissões remete ao fato de que quem apoiou o nazismo foram as pessoas comuns. Tudo bem, tinham os figurões, né? Mas assim, foi o cara que dedurou, é o cara, né? Que é o que a gente fala que é o que aparece no Phoenix, que a gente conversou também sobre o filme do Petzold, que é isso, né? A vizinha que não sei o quê, que podia ser qualquer profissão, eram as pessoas comuns, né? Isso é a sociedade, né? A sociedade propicia que isso aconteça, enfim. Mas se a gente pensar o nome enquanto uma individualidade, né, uma oportunidade de se constituir um sujeito, os filhos têm nome. Mas mesmo assim eles repetem a violência dos pais, né? O que leva a crer que no futuro eles vão ser também essas profissões e não os nomes deles. E nesse sentido... Mas a palavra que você falou, eles repetem. Ele nunca colocou uma criança que tenha sido originalmente, vamos dizer, a origem do mal. Todas as crianças são sempre uma responsabilidade dos pais nos filmes dele. Então, mesmo quando elas reproduzem uma maldade, existe um lugar de onde aquilo veio. Ele não coloca uma força fantasma ali. Ele geralmente... existe uma raiz social, que aí volta ao que você falou. Elas futuramente provavelmente vão ganhar os títulos dos seus pais também, porque é uma reiteração de um arquétipo social. Elas existem para ser sociedade, para ser um cargo. Aí vem meu elogio do Tempo do Lobo, Filipe. Porque, por mais inusitado que pareça, no último capítulo da minha dissertação é a relação entre esses dois filmes, né? Eu chamei do pré-nazismo ao pós-apocalipse. E qual a relação entre esses dois filmes? Que na Fita Branca, essa ruptura é uma ruptura, sobretudo, estética, né? Como a gente falou, o som fora de quadro, o não compactuar com aquela violência não está nas personagens, né? Está nas escolhas do diretor. No Tempo do Lobo, as próprias personagens, as crianças, elas têm algumas atitudes no sentido de romper com aquela sociedade, né? Elas acolhem aquele outsider, né, se a gente chamar assim, aquela figura à margem da sociedade. O garoto ouve a história do sacrifício em prol de uma mudança no modo como aquelas relações se dariam, ele vai em direção ao fogo. Então, há uma ruptura lá por conta dos próprios personagens, né? Há algo mais de otimista em torno da narrativa, né? Por mais que... Mas como eu perguntei em relação ao dispositivo de linguagem, você diria então que a Fita Branca é o seu favorito? Em termos de um impacto, de o quanto esse dispositivo foi elaborado em linguagem? Não, acho que Violência Gratuita mesmo, por ser inteiro um filme dessas experimentações, né? Então...
Então, vou repassar para o Miguel. Miguel, você acha que tem um filme que te impactou de tal forma em relação a como ele criou um dispositivo e transformou em linguagem? Eu adoro plano sequência. Assim, quando a Mari falou agora do Filho de Saul, nossa, eu lembrei do Filho de Saul. Eu acho uma experiência e acho que tem um fascínio. Para mim tem um fascínio, assim. Eu sempre fico pensando assim, como que o diretor conseguiu fazer isso? E eu me lembro de um plano sequência que tem ali no Código Desconhecido, que é uma câmera, se eu não me engano, ali no Boulevard Saint-Germain, que acompanha. Acho que é a personagem da Binoche, eu não lembro, faz muito tempo que eu vi. E que ele faz ali todo um traveling, acompanhando esse personagem e andando, assim. E acho que isso me despertou. Isso quando que é? 2000, né, que a gente conversou? Ou seja, faz 20 anos, 21 anos, né? E depois disso vieram outros. Lógico, o plano na sequência não nasceu ali, né? Já tinha vindo, né? A gente for pensar, Orson Welles já fazia plano sequência. Mas tudo que eu penso de plano sequência posteriormente, vem posteriormente, né? O Sokurov com a Arca Russa, né? O Inharratu com o Birdman, o Cuarón com Gravidade, ou seja, tudo que sempre vem depois, né? Então, acho que esse plano sequência, ou esses planos sequências que tem no Código Desconhecido, eu acho que tem essa entrega do Haneke em tudo ao mesmo tempo agora, ou seja, não só a intensidade da ação envolvida ali num cinema e numa sequência só. Então, acho que o Código Desconhecido, para mim, acho que foi esse grande momento aí de cinema do Haneke, na minha opinião, que, lógico, depois tem outras coisas também. Eu acho que o Amor, eu nunca me esqueço que as fotos de divulgação do Amor, Mari deve lembrar disso, tinham 3 fotos de divulgação do Amor. Uma era com a Isabelle Huppert, que a gente falava, não, mas Isabelle Huppert é uma coadjuvantésima no filme, né? Quase o uma filme ponta. quase uma ponta, né? O filme são os dois. E só tinha 2 imagens do filme, que era um close dele e um close dela, justamente quando ela tem o AVC ali, quando ela tem aquele espasmo de memória ali. E só tinha essas 2 fotos de divulgação, não tinha uma foto em que tivessem os 2 juntos, né? E eu acho que trabalhar essa coisa, né, de você enquadrar um ator e outro ator, né, também é uma linguagem dele, ou seja, você dá aquele close no Trintignant e o close, esqueci o nome da atriz agora. Emmanuelle Rivat. Emmanuelle Rivat. Emmanuelle Rivat. Ou seja, dar o close nos 2 e não ter uma câmera que filme o que aconteceu naquele momento, né? Não existia essa câmera, ou existe o ponto de vista dele, ou aquele olhar absorto dela, né? Que acho que isso também é uma linguagem que acho muito interessante na filmografia dele, nesse filme específico e nesse momento específico, que eu acho que não digo que é o grande momento, mas acho que é o que detona o filme, é esse momento do amor, né? Já que a gente está falando de amor, só vou responder a pergunta do Miguel, que era sobre o filme que menos gosta. E não tem, eu acho que não tem nada a ver com o filme. Eu vi em Cannes, né, o filme. Na hora que eu vi, como eu falei, eu achei que era Palma de Ouro. Eu acho que eu reconheço todas as qualidades do filme, mas aí é uma questão pessoal, porque a gente críticos somos pessoas também, né? Não somos só nossos estudos de linguagem cinematográfica, etc, etc. Mas, enfim, é uma coisa muito pessoal para mim, porque eu tive o caso do meu pai, teve AVC e viveu muitos anos com AVC, com as sequelas do AVC e tal, e eu não conseguia acreditar naquilo. Eu não conseguia. E é isso. Talvez tenha a ver com todas a coisa que não é bem realista, né, do Haneke, assim, que a gente estava conversando, né, essa coisa que são, né, mas aí eu não conseguia, e aí, claro, devia também ter uma questão pessoal, então é um filme que eu não tenho vontade de rever dele. Sério? Eu não gostei muito na época, mas eu não tenho vontade de rever também. Mas olha, vou te dizer uma coisa, Mari, até mesmo agora recentemente o meu pai, né, com Anthony Hopkins, e eu dei aula, eu fiz uma associação com Morangos Silvestres em relação a Bergman, eu trago como é que questões de memória eram traduzidas
em fragmentos de imagens fora do tempo, né? Fora do espaço temporal que a memória lembraria linearmente. Então, mas eu vi alunos, em geral, que tiveram alguma questão na família com... Eu tive, né? Minha avó teve Alzheimer, mas eu era muito pequeno, eu não tive a relação. Então, eu não consegui ter essa questão para poder o filme me impactar dessa forma. Ele me impacta de outras formas. Mas todos que tiveram na família, geralmente tem uma certa relação de ou atração extrema ou repulsa extrema. Não consegue tocar ali, e é uma questão. Porque eu acho até, faz parte da questão da ironia do título, e o Haneke é muito irônico. Não é que não tem amor, mas amor também é obrigação, amor também é a gente ter um senso de dever, de cumprimento do dever, um cumprimento do não abandono, mas ao mesmo tempo, qual é a vontade da pessoa, até onde a gente vai no limite do outro e até onde a gente respeita aonde esse limite acaba, que vai chegar nela finalmente. Eu cuido dessa pessoa até o corpo dela não aguentar mais ou o meu psicológico quebrar, ou tem um limite que eu devo respeitar, que ambos deixamos de ser seres humanos. E que pode não ser o amor romântico que a gente pensa, mas é outro tipo de afeto, como é que eu posso dizer isso? Não é bem afeto, mas digo de entrega, de afecção, mas te afeta de alguma maneira, mas é outro tipo de entrega que a gente tem a um outro ser humano, que inclui a rotina, que inclui tudo isso, né? Eu não sei quem conhece a discussão, mas tem uma discussão de onde o Haneke tirou a ideia, né? Existe o livro Carta D de Dorine, mas Carta D, do André Gorz. Existe o filme do Runar Runarsson, que é o Vulcão, o diretor que no Brasil a maioria lembra do Pardais, que é um filme que de fato veio para cá, mas o Vulcão ele não chegou a estrear comercialmente. Então as pessoas não lembram desse filme. Mas o Vulcão é a mesma história praticamente do amor e veio anos antes do amor, tanto que o Runar processou o Haneke por plágio. Acho que eu vi. Principalmente por causa das questões acho que eu vi esse plásticas. Vulcão. Esse Vulcão acho que passou numa mostra, se eu não me engano. Passou na mostra. Eu cheguei a ver Vulcão, exato. É verdade, eu vi Vulcão. Mas, assim, ambos podem ser acusados de serem plágio, quer dizer, não plágio, mas uma adaptação livre do romance Carta D. A única diferença, e aí é bem forte, apesar de ter semelhanças plásticas, é que o Carta D, esse sim é a partir do afeto. O amor tinha cansado na rotina, e aí nós temos a questão de... Eles se isolaram tanto no amor deles, se isolaram tanto na rotina, se isolaram tanto em si próprios, que fica aquela questão, aonde eles se encerram? Aonde eles deixam de existir um no outro? Isso não é uma questão. O filme Vulcão é um outro paralelo. Também é uma outra cultura e um outro país, porque o Runar é lá, eu quase falei da Finlândia, porque a gente outro dia estava falando... O Vulcão é da Islândia. O Vulcão é da Islândia. Eu falei que eu quase falei, porque sem querer o português foi ali. Não, mas eu falei, na Islândia é uma outra cultura, bem mais fria, psicologicamente racional, de uma maneira muito despida daquela emoção. E a gente tem um amor que não é essa racionalidade extrema, muito pelo contrário, ele sofre. Se fosse tão irracional assim, o mero cumprimento do dever é uma obrigação, mas ele não deveria me causar o ônus do sofrimento de fazer essa obrigação, porque racionalmente eu tenho que cumpri-la. E o amor não, ele vem junto com o sofrimento de ter que cumpri-la, e até quando eu cumpro com ela, se ela é uma tortura para mim, ela é uma tortura para ela no meu psicológico, eu vê-la assim, definhar. Então, eu acho que ele propõe uma outra dinâmica também em relação ao que o Baez tinha falado no início. Esses tipos, eles são seres humanos. Eles também são arquétipos sociais. Até onde eles vão e até onde eles se encerram. E até onde não dá para tolerar mais aquela obrigação que desconstrói o que seria sinônimo de vida. Isso está na locação, os cômodos sendo filmados cada vez mais vazios, mais isoladores, mais escuros. E até eu tenho uma aluna que está fazendo um trabalho no momento, que eu até estava ajudando ela com a correlação, que ela está fazendo todo um trabalho por causa do pássaro que ele tenta tirar, ele tenta capturar. E esse pássaro, o Baez tinha falado anteriormente do Brecht, mas eu queria falar, na verdade, de outra pessoa, do Beckett, e do teatro do absurdo. Esse pássaro que ele não consegue pegar, esse pássaro que, ao mesmo tempo, não é nada. Esse pássaro não é nada. Esse pássaro não é a rotina, esse pássaro não faz parte da casa, esse pássaro é nada.
Mas pegar esse pássaro é uma meta que afasta você da meta principal, a manutenção do corpus dormente, da inércia, que não sai do lugar. Então ele é tão impossível, ele é tão absurdo, que ele é muita coisa. Eu amei que a minha aluna esteja trabalhando em cima desse pássaro, ela está fazendo uma correlação com a galinha do Cidade de Deus. Achei genial da parte dela ter associado os dois, só para acreditar que o nome da aluna, Isadora Ferriti, que também é atriz, é diretora de elenco, sensacional o trabalho dela a partir dessas aves, que não fazem parte da trama, não fazem parte do roteiro, e que não são nada. Elas podem até não existir na cena, elas podem ser fabricação da cabeça dessas personagens, mas que elas são uma fuga da meta que é inerte. E isso é sensacional, porque ao mesmo tempo é metafísica. É o Haneke colocando forças opostas de maneira a criar tensionamentos, e aí volta ao que eu e Barbieri falamos do cachê. Do nada. São forças que vêm do nada. Você trouxe aqui, Filipe, duas referências muito boas, o Beckett e a Pomba, né? Porque o Beckett é um dos poucos, na arte em geral, a trabalhar o amor a partir desse momento do definhamento, né? E não do encontro amoroso. Até quem faz essa consideração a respeito dele, esse elogio, é o Alain Badiou, filósofo, no livro chamado Elogio ao Amor, né? E o da Pomba é curioso, né? Porque sendo um filme que vai tratar o amor a partir dessa perspectiva do definhamento e não do encontro romântico, né? E a partir de duas figuras tão conhecidas, né? Como a Manuel Rivai e o Jean-Louis Trintignant, trata, primeiro de tudo, de desconstruir essas figuras, né? Porque elas têm a referência histórica de ícones de beleza da Nouvelle Vague, né? E elas estão apresentadas ali nesse processo de tornarem-se mais velhas, perderem algumas habilidades motoras, né? O próprio Jean-Louis Trintignant, no desafio físico de fazer o filme, quebrou a mão. Então, vão ser apresentadas com algumas limitações, né? E vão ser apresentadas de uma maneira que não é a maneira como o público as conhece, né? E o interessante disso é que é um dos poucos filmes, é o único filme do Haneke que tem uma nudez frontal, né? Frontal não, ela é mais lateral, mas uma nudez completa, que eu quero dizer. Nem o A Professora de Piano, que é um filme sobre sexo, tem uma nudez como a do amor, né? E a questão da Pomba, o Haneke, que não gosta de entrevistas e as pessoas querem buscar explicações, significados nos filmes dele, ele responde uma entrevista: leve em conta a pomba simplesmente como uma pomba. Nela se pode interpretar o que quiser, publicamente, né? Ele fala. Então é justamente um nada. E essa relação com o nada de cachê também é bem proveitosa, né? Porque se não há uma ameaça real, o que incomoda aquela personagem, né? Vou falar aqui principalmente do protagonista, né? Do jornalista. O que incomoda é ele perceber que o saber dele é um saber falso, né? Ele quer saber tudo, ele quer controlar o discurso, ele é o jornalista que vai estar naquela sala de montagem decidindo o que vai e o que não vai ao ar, mas ele é só uma performance. Ele faz aquele papel de condutor da mesa redonda, se propõe a saber de literatura, mas tudo aquilo cai por terra quando ele se vê na posição contrária. Ele é aquela pessoa que está sendo capturada pela câmera no sentido de tida como presa, né? A câmera passa a ameaçá-lo, ele não tem mais o controle do que a câmera captura, né? Então tem esse processo de inversão, e esse processo de inversão que escancara que, na verdade, aquela posição dele de jornalista é uma posição de um falso saber, né? É um saber que se pretende total, mas que se depara com aquilo que ele não pode controlar, né? E aí isso vai colocar mesmo em questão de ele se enxergar superior hierarquicamente àquelas outras duas personagens, né? E, portanto, acusá-las. Deixa eu só fazer um adendo rápido, nada contra, você falou muitíssimo bem, eu concordo com o que você colocou, mas como a gente anda, as palavras que a gente fala são signos, né? E no momento a gente anda passando por um ataque aos signos por causa das situações que a gente está públicas no país, né? Que infelizmente a gente vê um duelo, né, entre o governo federal e a imprensa, e às vezes retirando a importância do trabalho da imprensa só para fazer aqui. O Bahia está falando sobre a imprensa no lugar da Europa, no lugar de privilégio, no lugar do colonialismo, de quem acha que vê tudo de uma pangeia, de um lugar, de uma panorâmica que, de repente, lhe é tirado o poder quando se é espelhado de volta para ele. Então, só para lembrar que a gente não está falando em relação a jornalismo. Todos somos, todos temos uma questão, e isso não é esvaziar a profissão, mas uma
das potencialidades de um lugar de fala que pode ser um ponto cego, sim, da profissão. Então, interessante, principalmente associado ao Harry Potter, eu acho que a Mari quer falar. Só o tipo de performance. Sim, mesmo. sim, eu entendi tudo. Eu só quis colocar para não parecer que a gente estivesse passando uma mensagem. Eu acho que é uma postura que pode ser comum do jornalista, mas eu ia falar porque é também uma deturpação do que é o jornalismo, né? Porque o jornalista não é a pessoa que sabe tudo, o jornalista é a pessoa que vai comunicar aquilo para as pessoas, que ele é um intermediário, na verdade, né? Do saber. Porque senão você não entrevistaria as pessoas, né? Claro que a gente tem a questão de crítico, que aí é diferente, mas eu digo, o jornalista ou o repórter, por exemplo, é isso. Ele vai se informar para poder informar, né? É isso, para poder passar numa linguagem, isso que deveria ser o papel, pelo menos às vezes é deturpado pelos próprios jornalistas, sem dúvida. E muito deturpado pelas pessoas também, né? Às vezes. Mas... E o Haneke é auto-irônico, né? Auto-irônico. Ele é auto-irônico com o cinema, ele é auto-irônico com a câmera. Então, toda instituição ali vai ser auto-ironizada. E o Baez estava falando de entrevista, eu só tive chance de falar com ele uma vez e foi por causa de Happy End. Enfim, e eu não tenho entrevista aqui comigo, porque o Filipe sabe que eu tenho 2 HDs externos que estão bichados. Enfim, eu não consigo abrir as minhas entrevistas, me enlouquece, mas enfim. E eu me lembro foi ótima a entrevista, era uma mesa redonda, mas éramos só 3 jornalistas, acho que a gente teve meia hora ou 40 minutos com ele, então foi... Mas é isso, né? Ele não curte da entrevista, ele tem um humor que, quando você conversa com ele, super entende os filmes, porque esse humor... seco, irônico, né? Um pouco assim, um humor que você não entende, e que eu já tive muita experiência falando com pessoas alemãs ou austríacas que são completamente diferentes, mas enfim, de ter um humor que você fica assim, mas essa pessoa está fazendo uma brincadeira ou está falando a sério? Aquela coisa que você não entende muito, né? E eu acho que, assim, pelo menos essa é uma percepção muito superficial, mas é um pouco que você vê nos filmes dele, né? Porque às vezes você fica assim, está falando a sério, ele tá, né? Às vezes é mais claro, mas às vezes eu fico assim, eu acho que ele está fazendo meio de brincadeira, mas enfim, é um humor estranho. Mas é simpático, Mari, ou não? Ele é muito educado, ele tem pergunta que, assim, você vê que ele não gosta, mas ele é super, assim, ele não gosta muito de explicar as coisas, né? Eu perguntei, a gente perguntou, não fui eu que perguntei, mas alguém perguntou sobre a visão de mundo, né? Porque é óbvio que, claro, que é a primeira coisa que vem, e que acho que é uma questão que muitas... Nele, assim, otimismo, né? Ele meio que desconversou, assim, do tipo, para não falar de tipo que ele não é exatamente uma pessoa otimista como ser humano, né? Acho que isso é inegável. Se o Jorge de Cachê fizesse uma entrevista com ele, ia levar um fora, com certeza. Total, não, mas ele é muito educado, assim, ele não tive problema nenhum, foi uma entrevista bem legal. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta para o Baez, posso fazer? Claro. Não, porque como você estuda bastante, né, sobre ele, eu tenho algumas curiosidades que, assim, toda vez que eu escrevia, ou sei lá, talvez eu volte a escrever no próximo filme dele, é essa coisa, alemão naturalizado austríaco, né? Uma é essa coisa, assim, por que ele não mora na Alemanha, por que ele se naturalizou austríaco, e se ele ter nascido na Alemanha durante a Segunda Guerra, se isso se reflete nesse ser pessimista, né, ou não otimista dele enxergar a humanidade. O que você acha? O que você acha disso? E se você tem essa informação, assim, por que ele renega essa Alemanha
e vai morar deve morar na Áustria, né? Ele mora na Áustria. Ele dá aula na Film Academy Wien, né? A faculdade de cinema da Áustria. E ele nasceu em Munique, né? Ele nasceu em Munique, Então, várias questões, né? Primeiro, falando para o Miguel, quando eu escrever sobre o próximo filme dele, o próximo não vai ser filme, vai ser uma série televisiva, ele vai voltar à televisão com uma série que se chama Kelvin's Book. Se eu não me engano, vai ser produzida em língua inglesa, não tenho certeza, porque as informações que vêm são poucas, justamente por ser uma pessoa fechada, né? Era um boato, inclusive, antes do... Era um boato, não, isso realmente existiu, né? Antes do Happy End, haveria um filme chamado Flash Mob, que seria justamente sobre o poder da internet nas relações humanas, e que acabou sendo um fio condutor, de certa maneira, do Happy End, né? Mas esse filme, ele não foi concretizado porque ele queria uma atriz específica de língua inglesa que não tinha um calendário coincidente. Os fóruns da internet falavam que seria a Jessica Chastain, mas não tenho certeza se é boato ou até que ponto é verdade, né? Mas agora voltando, né? As duas questões. Primeiro, aqui, enfim, eu acho mais tranquila de responder, não tão tranquila, né? Mas que é desse pessimismo, né? Ele mesmo não se considera um pessimista, né? Se ele se considera um niilista, de certa maneira, é um niilista nietzschiano, né? Que acha que tem que revalorizar os valores e não necessariamente a vida é ruim, vou lamentá-la, né? Mas construir outras coisas, né? Ele saiu da Alemanha ainda jovem, né? Ele estudou filosofia, teatro, e não sei até que ponto ele chegou a concluir todas essas faculdades, mas tomou Viena como um lugar e ficou lá desde então e dá aula na Film Academy Wien, né? Então, acho que a naturalização é mais por questão de viver há muito tempo no país, né? E sobre a influência desse contexto que ele nasceu, eu estava até revendo aqui umas anotações, enfim, entrevistas dele, filmes, documentários sobre ele, né? Ele fala que, além dessa experiência empírica, né, dessa vivência em uma Alemanha nesse contexto, a primeira vez que ele percebeu o poder de manipulação do cinema especificamente, que já havia um histórico no qual ele nasceu com a Riefenstahl, enfim, mas foi assistindo a Tom Jones, do Tony Richardson, que há uma quebra de quarta parede, e aí ele se sentiu traído, entre aspas, pelo cinema e percebeu esse potencial de manipulação. Então, são múltiplas referências, tanto desse próprio contexto quanto dos outros mundos que o cinema permite que a gente tenha contato, né? Deixa eu só completar, porque agora, desculpa a memória, né, aquela coisa. Agora, lembrando da resposta dele, foi isso, ele falou assim, né? Falou assim: se eu fosse pessimista, eu não faria cinema. Só completando o que o Baez falou, que já deve ter lido muito mais entrevistas do que eu, e coisas mais profundas, inclusive, sobre o Haneke, mas ele falou exatamente isso, né? Que ele não faria, que o cinema de alguma forma é uma maneira de tentar que mude, que alguma coisa mude, então que ele não é pessimista, porque se ele fosse pessimista ele não faria cinema. Meio por aí, bem parafraseando, bem simplificando, mas era um pouco por aí. Eu acho que faz sentido, né? Acho que é difícil ser completamente pessimista e fazer cinema, né? Ele fala que o cinema é uma forma bem cara de terapia. Isso. É ótimo, é bem por aí. Mas eu sempre tive... Boa pergunta, Miguel, porque eu sempre, depois pensando, e eu acho que deve ser meio impossível, né? A gente já falou isso sobre também, discutindo os filmes acho que mais do Petzold e tal, que falam bastante disso, que, claro, é outra geração já, né? Uma geração à frente, mas de como você convive, né? Com o que aconteceu. Gente, vamos combinar. Como a gente convive com o que está acontecendo hoje, né? Não, sem comparar, mas imagine então, se os seus pais, os seus avós, como que você concilia, né, essas duas coisas, assim, que seus pais, seus avós, né, sei lá, seus vizinhos, né, fizeram parte daquilo, né? Então, é muito difícil, eu acho, não achar que muitas coisas más vêm do ser humano, porque vem, né? Mas isso é uma boa coisa, Mari, para perguntar, mas
Antes, só fazendo a referência, né, o episódio do Petzold é o segundo episódio do nosso podcast, e teve o convidado ilustre José Dumont, grande ator do cinema brasileiro. Confiram que é um podcast bastante exclusivo. Zé Dumont comentando Petzold. Nossa, é uma coisa que a gente não vê todo dia. Nunca imaginei esse cross. Acredite, nós fizemos. Então preparem-se, é o segundo episódio do podcast, vai lá, confiram, ele deu uma aula, literalmente, foi incrível mesmo, e a gente ficou muito honrado de ouvir, principalmente a correlação que ele faz com a atuação da Nina Rossi. Ele realmente esmiuça a Nina Rossi como atriz, como força cênica, e o Petzold como um diretor de atores. É muito potente, então quem quiser ver lá o segundo episódio. E aí eu queria perguntar para vocês em relação à palavra que o Miguel falou, né? A maldade. Às vezes pode parecer de fato que é mal. A gente diz, nossa, que maldade, ou que personagem mau. Mas são maldades que são tridimensionais. Elas têm outros propósitos. Eu não diria necessariamente motivação, porque uma das coisas que a gente mais falou aqui é que às vezes ele esvazia o propósito da motivação anterior, mas existe um propósito de destinação, aonde ele quer chegar com esse tensionamento da maldade. Então eu pergunto para vocês, em primeiro lugar, em relação ao próprio limite ético do cinema, né, até onde a gente pode tensionar essa maldade, essa violência, mas o quão eficaz ela pode ser para criar uma catarse? Eu uso essa palavra bem meticulosamente, porque já que Miguel falou que um dos trunfos em violência gratuita é tirar a catarse, mas existem outras formas de alcançar essa catarse, principalmente no cinema do Haneke. Vocês sentem isso? Vocês sentem em algum lugar esse clique em que aquela violência ou aquela maldade foi efetiva, não para os personagens, mas para nós, como espectadores? Estou pensando. Eu quero tirar a maldade do lugar tipicamente posto. A gente vê um cinema muito maniqueísta, todo cinema é maniqueísta, o bem versus o mal. Se tem uma coisa que não tem no cinema do Haneke, é o bem versus o mal. Porque não é esse o propósito dele. Não é maniqueísta, não. E não é simplista também, não. Também não. Então, em que lugar está essa maldade para ele? Baez quer começar? Nosso especialista? Vamos aos universitários. Eu não gosto dessa palavra especialista, né? Não, eu acho que o especialista é justamente a postura do Georges Cachet, né? Aquele que se coloca no lugar de que sabe mais que os outros. Acho que a nossa postura tem que ser dos amadores, né? Tanto disponível para aprender quanto amantes dos próprios filmes, né? Um estudante de Haneke. A diferença entre o platônico o amador e o Aristóteles, né? E o aristotélico, ao invés de ser impositivo, né? Hierárquico, vertical, a gente ser horizontal e ser compartilhado, né? Então vamos a essa intuição compartilhada, mas aonde você colocaria esse tensionamento da maldade? Você não vai me obrigar a defender Platão aqui, não. Então, eu vou fingir que eu não ouvi essa primeira parte. Mas, tô brincando. Eu acho que é muito mais uma questão da recusa desses modelos de explicação, né? De causa e efeito, de uma comunicação direta com o espectador, né? De confirmar aquilo que já era intuído, né? Eu acho que é colocar em outro lugar. Mas aí, a partir do momento que a gente tenta descobrir qual lugar é esse, talvez a gente esteja oferecendo uma explicação única, né? Então, pensar uma imagem que não esgota, né? Que aqui eu posso falar algo, o Miguel pode falar outra coisa, o Filipe outra, a Mariana outra, e desde que a gente se refira à obra e parta dela, tudo isso pode fazer sentido, né? O filme não propõe uma ligação direta conosco, mas há meandros, há ramificações. Também não podemos falar tudo, né? Mas desde que mediados pela obra, a gente pode repensar isso. Ótima resposta, muito bonita. Eu não lembro qual era a pergunta. A pergunta era tão complexa que eu já não me lembro mais. A gente gosta de fazer pergunta, Filipe. Mas o que a gente não, aonde que se encaixa a maldade? Não, se...
Simplificando, é mais a maldade, como a maldade, essa maldade, né, do cinema é efetiva ou não para você. É mais ou menos isso, não é? Bem simplificando. Em que momento, já que ele não é maniqueísta, essa maldade nos é efetiva, ela causa um clique. Porque eu acho uma coisa interessante que o Baez falou na história que ele contou, né, sobre o Tom Jones, quando ele vê a quebra da quarta parede na juventude dele, ele se sente enganado pelo cinema, e aí ele descobre que o cinema pode manipular. Eu vejo a maldade no cinema dele muito mais como mais uma ferramenta de manipulação, e por isso eu gostei muito da frase que o Baez falou, que ela não está ali gratuitamente, ela está ali para usar o filme como um mediador. Quem está mediando como a maldade está sendo utilizada naquele filme específico é o filme. Então não é a maldade como um adjetivo, como esse filme é mau, porque a gente pode caracterizar várias maldades em vários filmes dele, mas nenhum deles quer ser mau porque quer a maldade. E sim, cada um dos filmes media uma aplicação disso de acordo com a relação de confiança que ele cria. E aí, o que a gente julga que pode ser mal ou pode ser perverso, nos gera um clique diferente. Como o Baez falou, de acordo com que o filme nos media uma relação diferente. Então, acho bem interessante que todos os filmes dele a gente pode concluir uma violência, por exemplo. Mas o propósito não é ser violento. Não é a ação que importa, e sim como ela afeta as suas personagens e cria um clique na relação de confiança conosco. Que aí volta a primeira palavra que você falou, o desconforto. Que o Miguel falou no início do nosso podcast. Ele quer gerar esse desconforto. Sim. Então, quanto esse desconforto é eficiente ou não? Eu acho que depende de quem... Eu acho que tudo depende de como você recebe essa informação. Ou seja, o gesto do personagem do Luciano Trentinha com relação à mulher no amor é muito questionável. É que eu não quero falar qual é o desfecho, a gente sabe, mas para quem não viu o filme, a gente não vai dar spoiler, né? Eu já dei mas vários. Ele é muito questionável. A recomendação é que as pessoas assistam os filmes primeiro e depois mas é bom porque assim, eu estou dando essa abertura justamente para as pessoas assistirem e se questionar a respeito disso, né? Porque é uma atitude que ele tem que para alguns pode ser extremamente oportuna, valeu, é isso aí, eu concordo, e para outros pode ser repugnante o que ele faz. E a mesma coisa também no Violência Gratuita. Ou seja, eu vou do primeiro que eu vi ao último que eu assisti. Não, depois teve o Happy End. Bom, mas enfim, do último bom, vai. Do último bom. Volto de novo ao Violência Gratuita, que também é aquela coisa, assim, de não ter o Happy End. E isso te gera aquela coisa, mas isso é bom ou isso é ruim? E eu gosto de não ter tudo um mesmo nível, de não estar tudo ali presente e de fácil resolução ou de fácil assimilação a esses conceitos que ele coloca. Eu acho que é isso que cada um é que percebe de um jeito, a grandeza ou a pequenez do cinema dele. Acho que isso que eu falo, ele não é unanimidade. Talvez o mais unânime dos filmes dele, como eu disse, seja o Cachê, o mais fácil. Mas todos os outros, eu acho que tem esses desconfortos que você vai sentindo ao longo do filme ou ao final do filme, né? De ficar aquele ponto de interrogação. E eu acho que esses momentos de reflexão pós-filme é o que vale demais, né? Mas até mesmo o Cachê não tem uma resposta, né? Porque até o fim do filme ele faz questão de não necessariamente responder. Ele tem várias deixas, Sim. A gente pode querer acreditar no que a gente quiser, mas até o fim não tem uma resposta de quem está vigiando. Tem uma resposta, mas que a gente nunca vai saber. Várias? Porque ele deu um texto para os atores falarem, né, os dois jovens, né, vamos colocar assim, que um é criança, o outro é adolescente, naquela cena do plano muito aberto da escada, que eu inclusive só fui perceber o que estava acontecendo quando eu revi numa tela maior, que a primeira vez eu vi num computador, alguma coisa assim. E havia um diálogo, o diálogo foi escrito, os atores realmente pronunciaram, mas Haneke falou, vocês vão morrer com esse diálogo.
Isso aí nunca vai ser revelado, porque justamente se cachê constrói e desconstrói o gênero ao mesmo tempo, né, ele só é um mistério no sentido que Mallarmé dava ao mistério, né, que é aquilo que não está lá para ser decifrado, né? Não é algo que vai ser decifrado, né, para ser resolvido com whodunits, alguma coisa facilmente, né? Não, eu ia falar que a pergunta do Felipe sobre o desconforto ser eficiente ou não, não há como não ser, né? Porque mesmo que você permaneça indiferente, você está indiferente a alguma coisa. Então aquilo já mexeu com você de alguma maneira, né? E não há esse nivelamento, como o Miguel falou. O entretenimento, por exemplo, fácil, assimilável, poderia nivelar tudo, mas não há o desconforto, né? Aquilo que nos instiga. Olha, cuidado, porque tem o desdém. Mais do que a indiferença, tem o desdém. Tem gente que já coloca o Haneke numa categoria tão específica. Por exemplo, vou brincar aqui com a amiga, tá, gente? Mas a Susana Shield, né, do Globo, ela diz, eu tô para ver, tô para nascer de novo para ver o Haneke fazer um filme que vai me agradar. Que eu vá achar que ele não está fazendo o mesmo truque e a mesma proposta sádica que para ela não tem um propósito. Então, ela é uma crítica, ela é uma profissional e ela vê uma linguagem ali que para ela não apetece a ela. Então, se ela vê um novo filme dele, hoje ela não vê nem mais com diferença, ela vê com desdém. E tudo bem também. Ela sabe o nome dele, ela pronuncia o desdém, então ela já está indiferente em relação a algo. Se é alguém que não me toca de maneira alguma, você vai falar que, sei lá, não sei inventar o nome de um cineasta, porque se eu não conheço, eu não vou saber dizer aqui, né? Mas eu vou falar quem, o quê. Eu conheço muitas pessoas que não gostam do Haneke, e eu, como falei, eu gostava muito do cinema dele, eu continuo achando um grande cineasta, mas hoje não é o tipo de cinema que mais me, entendeu? Interessa, que te não, porque, enfim, não sei, assim, mas eu conheço vários cineastas, tipo o Merten, eu sei que é um que acho que ele é um misantropo e que não interessa para ele porque ele gosta de um cinema mais humanista, entre aspas, né? Mas, enfim, humanista pode significar várias coisas também, mas, enfim. Então, mas estou botando o Merten aqui porque ele sempre bota a gente no blog dele, então eu vou citar o Merten. Ele falou no nosso... O Merten falou isso. Exato. Então, estou citando... O Merten falou isso no podcast de Cannes. Então, está citando a edição anterior. Não, mas olha, voltando ao que você... Falando nisso que você... Olha, faz 3... o Happy End acho que é de 3 anos atrás. 4 agora. Quase 4. 4 anos atrás. Vai, talvez, como o Baez falou, fazer essa minissérie, essa série para uma televisão. Talvez o próprio Haneke já esteja saturado dele mesmo, porque está há 3, 4 anos sem filmar. Agora vai partir para a televisão. Tudo bem, isso é a ordem natural das coisas. Muitos cineastas estão partindo para a televisão, aí, com todos esses streamings bancando, eles estão indo para a televisão. Mas talvez ele volte com uma outra proposta, com uma visão de mundo mais otimista, para usar a palavra que a gente está usando muito aí. É uma série de um avião que caiu. Nossa, um avião que caiu. É só isso que se sabe? Porque eu não... É só isso que você sabe, mas... Não vai ser mais otimista, então, justamente, porque a série é sobre um avião que está caindo, né? E o que o Miguel falou sobre a pausa de 4 anos, na verdade, isso é comum na carreira dele, né? Porque ele sempre deu um espaço grande entre um filme e outro, tanto que ele tem quase 80 anos e, se a gente somar todos os créditos de direção cinematográfica, talvez chegue a 15 ou menos que isso. Não, isso é verdade mesmo. Ele tem, às vezes, ele dá uns espaçamentos, né? Não sempre, mas muitas vezes na carreira. Não, muito diretor é bissexto. Vem vendas e aprendendo, né? Não, os novos filmes do Terence Malick. Ops, desculpa. Não tem isso, mas enfim, então eu entendo e é isso, assim, às vezes me incomoda essa... eu não digo pessimismo, porque eu não acho que é isso, mas essa coisa, essa visão pouco confiante do ser humano, que eu às vezes tenho na vida, veja,
E veja só. Amiga. Não, veja só, na vida eu sou super era assim, isso que eu ia falar, pelo eu amor ia de dizer, Deus, segura não minha tem mão. jeito. O que a gente está fazendo aqui, pelo amor de Deus? Mas talvez por isso até no cinema, às vezes, eu queira ver assim, alguma coisa, entendeu? Um pouco mais. Não estou falando alegre, eu também amo musical, tá, gente? Então eu vejo musical e sou feliz vendo musicais. Não é isso, mas enfim, vocês entenderam, né? Que é uma. Musicais alegres, como Lemis. Tipo Lemis. Mas eu vejo, é o que eu falei, eu vejo os filmes dele como otimistas, só que esse otimismo está nessa ruptura que é estética, não está na narrativa, então a gente não percebe imediatamente, né? Mas ao mesmo tempo eu amo o cachê. Eu amei, por todas as razões que a gente falou, eu amo o dispositivo, eu amo botar a imagem em xeque. Eu acho que é um dos filmes que melhor representa a modernidade da nossa relação com a representação na imagem audiovisual. Acho que é um dos filmes que melhor fez uma metalinguagem com isso e colocou em xeque para algo útil, que é a colonização europeia. Eu acho um dos filmes mais eficientes em termos dessa filosofia colocada na tela. Mas, para além de tudo isso, eu adoro ver aquele casal se fuder no final, gente. Desculpas, mas adoro vê-los se fuderem. Adoro vê-los se entregarem completamente à paranoia do que eles próprios deram causa. Se eles sentem dor, é porque eles sentem culpa. Se eles sentem culpa, é porque eles não sabem nem qual das coisas que eles fizeram que é o suficiente para eles estarem se penalizando. Eu acho isso sensacional, porque fala muito sobre nossa relação psicanalítica em relação até às nossas próprias culpas. A gente esquece até o que a gente fez, que a gente pode estar se penalizando. E se a gente esquece, a gente tirou a força até mesmo de qual pena a gente está dando à culpa. A gente está sentindo por puro prazer masoquista. E como eu disse, disso eu entendo. Então, assim, eu acho sensacional ele colocar de volta o foco e dizer, se você for sentir sem saber a razão do que você fez, não vale. Só ser preso sem admitir o que você fez e se arrepender não vale, tá? Fica aí no teu looping, porque agora é prazer masoquista. Não, eu acho que é isso, de novo, eu acho que não é um cineasta, até porque, assim, tem vários, não sei se são seguidores ou se são cineastas de escolas parecidas, ou os dois, né? Porque tem desde seguidores até cineastas de escolas, enfim, de pensamentos, visões de mundo mais parecidas. Tem muitos cineastas do chamado leste europeu, né, que são muito pessimistas e muito mais sádicos do que o Haneke. Eu não acho que é isso, porque ele é muito mais complexo e ele é um grande cineasta, né? Assim, eu acho que tem vários outros que hoje eu vejo, assim, e eu até entendo, sei lá, tem filmes que eu vejo, aí eu converso com o cineasta e falo, mas você sabe o que aconteceu naquela época no meu país? Aconteceu isso, as pessoas comiam carne humana, as pessoas... Eu falo, cara, entendo. Tipo, putz, foi foda, entendeu? Foi a vida de vocês. Não estou falando, né? Porque saíram da dominação nazista para a dominação dos regimes comunistas, entre aspas, mas enfim, das ditaduras, né? Eram outras ditaduras, eram brutais também. Então, eu entendo, cara, saíram do império para, né? Nunca tiveram democracia, nunca tiveram nada. Eu entendo, liberdade, ok. Mas, putz, às vezes é de cortar os pulsos, né? Então, vamos cortar os pulsos, vamos desistir, né? Não é o caso do Haneke. Pensa positivo. Não corta os pulsos mais do que a série Dow Natasha, os Dow são... Não, o que veio na minha cabeça foi um filme tcheco, gente, agora, que saiu 2 anos atrás. Eu achei que fosse falar um filme sérvio. Não, bom. Olha que eu e a Mari elogiamos Mártires há 2 edições atrás. No do Pássaro. Cuidado com os filmes mais... Filipe, eu deixei passar isso, acho importante também mencionar, né, que a Beatriz Dalle, ela estava no episódio, provavelmente, do Novo Extremismo, vocês mencionaram mais de um filme dela, e ela está também no Tempo do Lobo, né? Então, esse flerte com o gênero, com o novo extremismo, inclusive muitas pessoas enquadram o Tempo do Lobo como um dos representantes desse novo extremismo, né? E enquanto a Mari lembra o filme, eu queria dialogar com esse enquadramento que ela propôs, né? Que é em qual se insere Haneke, né? No primeiro ensaio importante assim sobre ele, do mesmo ano do Sétimo Continente, um teórico chamado Alexander Horvath, foi um dos primeiros textos importantes a falar sobre o cinema dele, que é justamente do ano que ele estreou no cinema.
Ele diz que Haneke seria o último dos modernistas, porque quando ele começou a trabalhar, o Bergman já tinha se aposentado, o Antonioni tinha migrado para a televisão, e o Fassbinder, o Truffaut e o Tarkovsky já tinham morrido. E eu fico pensando, como é que a gente vai enquadrar esse cinema? Mas olha, gente, eu volto a falar, o que a Mari falou está completo. Você lembrou o nome do filme? Pássaro Mari? Pintado. Eu pensei nele também, que é o filme que ninguém quer rever. Do Marco. E eu entrevistei, e assim, já é complicado porque o filme é baseado num livro, né, como que é o nome do escritor? Gente, desculpa, a memória tá uma beleza. O escritor é polonês, né? Kosinski. Do Kosinski, exato. E que já é um livro polêmico, porque ele diz que são baseados na vida dele, que, na verdade, as pessoas falam que ele inventou uma grande parte das coisas, né? E aí, uma das perguntas na entrevista, na entrevista no Festival de Veneza foi isso, falou, escuta, mas ele falou, mas o que ele descreve, mesmo que não tenha acontecido com ele, aconteceu tudo de verdade, aconteceu coisa muito pior, tinha feira de carne humana, onde eu morava, eu falava assim, tá, moço, tudo bem, eu entendi. Tipo, foi punk, a gente sabe, né? Tipo, ocupação nazista. Depois o Exército Vermelho vem também. Tipo, não é fácil, eu sei, entendeu? Mas poxa, olha, posso ser sincero numa diferença? Mas é completamente diferente. Completamente. Era isso. Eu acho que a própria Mari colocou. Eu acho que a Mari colocou bem isso, porque você fez a diferença, Mari. Eu acho, e até assim, para a gente já ir caminhando para o bloco final, né, o que a gente pode dizer para os ouvintes, os que são experientes em Haneke e os que não são? O que ver ali, ou o que rever, ou o que ver o que descobrir de novo, para quem já viu, vendo esses filmes em sequência? E eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu posso dizer, e aí eu repasso para vocês o que dizer, mas se eu dissesse alguma coisa para o ouvinte ele pode nos enganar? Pode. Tem várias coisas ali que o filme é farsesco. Mas ele nunca mente para o dispositivo dele. O dispositivo dele é sempre verdadeiro. E o dispositivo, como linguagem, que foi uma das perguntas que eu fiz, são sempre muito originais. E me dá prazer vê-lo se reinventar, mesmo que para fazer uma nova maldade, através de um dispositivo de linguagem completamente original que se mantém verdadeiro. Os dispositivos de linguagem dele são muito autênticos e nunca vão se repetir. Ele nunca se repete. E só a gente ter alguém que se desafia nesse nível para sempre oferecer algo novo na forma que vai tensionar suas personagens e, como eu disse no início, tirar a segurança do chão delas, eu acho que vale a pena rever. Porque são seguranças que talvez a gente tenha que estremecer em nós mesmos. Não se sentir tão seguro. Eu concordo. Cinema são 24 mentiras por segundo, não é, Felipe? A frase que você trouxe, verdade. Mas a serviço de uma verdade, isso que importa. Não, com certeza. Eu acho que é um dos maiores cineastas em atividade, não tem dúvida. E tem alguns dos filmes dele que estão entre os meus favoritos, ainda assim, né? Apesar de não ser meu tipo de cinema favorito. Não é, mas é isso. Ele é um cineasta extraordinário. O que você falou, Filipe? Se para as pessoas assistirem na ordem que você diz na ordem cronológica de... Eu só quis propor que quem já viu os filmes agora tem a chance de poder revê-los e tentar descobrir algo novo com a completude de um bom filme dele ali na plataforma. Mas né? e a pergunta, é muito legal, e né? a pergunta também, eu acho que vale também que seja feito isso em ordem cronológica, ou seja, de Código Desconhecido até Amor, assim, né? Eu acho que... Não, de Sétimo Continente. Desculpa, de Sétimo Continente até Amor, né? Eu acho que você vai vendo as várias, não digo fases, né? Mas os vários momentos da carreira, né? Mas ele tem, é isso que acho que a gente falou, deixou bem claro, né? Assim, ele não é o mesmo cineasta sempre. E é isso, mesmo essas marcas, ele fala de violência, mas como ele filma a violência também muda. Como ele trata a violência, muda, né? E não quer dizer que, enfim, você vai preferir umas ou outras, mas há diferenças, há evoluções, ou então, mas evolução o que eu acho de ficar melhor, mas... O que eu acho é que, por mais que sejam filmes diferentes, cada filme é um filme, é lógico, você sente que existe o mesmo diretor ali por trás, que hoje em dia está cada vez mais raro de acontecer, né? Às vezes você conta nos dedos, né? Às vezes eu estava até falando outro dia com um colega meu, colocou no Instagram
a diferença, assim, colocou o diretor e colocou 2 filmes, assim, que não tem nada a ver um com o outro, né? Até pegando como exemplo, nem saiu ainda, mas pegando o exemplo da Chloe Zhao, com o Nomadland e o futuro filme aí da Marvel, né? Os Eternos, né? A diferença, né? E aí eu escrevi assim, é por isso que eu gosto do Woody Allen, do Tarantino e do Almodóvar, que vocês, tudo bem, eles sempre fazem o mesmo filme, principalmente o Woody Allen, eles sempre fazem o mesmo filme, mas pelo menos se você sente que ali por trás tem aquele diretor, tem uma marca registrada, e eu gosto disso. E eu acho que o Haneke tem isso, que por mais que vá desde A Fita Branca, um filme de época em preto e branco, até Cachê, ou até O Tempo de Lobos, né, que é a fantasia aí, você sente que tem ali um Haneke presente, né? E eu acho que isso é muito importante, assim, não é uma coisa autoral, né? É um autor, né? E é um dos melhores, porque há autores e autores, né? Sim, tem muita gente que é autor, sim. E o Miguel fez uma divisão com fins didáticos, né? Quando ele, sem querer, falou de O Código Desconhecido até Amor, a fase alemã e a fase francesa, né? Com o Código Desconhecido do Amor. Então, o cineasta que também transitou entre 4 países, né? Áustria, Alemanha, França e Estados Unidos, frequentemente em coproduções, né? Então, também há essa entrada. A gente não falou uma coisa, em que língua ele se dá melhor? Alemão. Né? Em alemão. Ele tem horror a fazer entrevista em qualquer língua que não seja alemão. Mas não... Não, eu entendi. Sim. Linguagem de filme. Ou seja, Fita Branca em alemão, mas Código Desconhecido é francês, Amor é francês... o que eu acho ótimo é francês. O que eu acho ótimo nessa linha é o que ele fez com A Professora de Piano, que é um filme baseado em um livro austríaco da Elfriede Jelinek, que o livro é até muito mais pesado que o filme, né? Ela tem problema que ela não sai de casa, tem pânico, então o livro diz bastante respeito à autora, e ele filmou em francês. Mas além de filmar em francês, ele trouxe algumas atrizes e alguns atores da Alemanha, na verdade o contrário, né, porque ele foi filmado em Viena, então ele levou os franceses a Viena e trabalhou com uma parte do elenco local, e a Suzanne Lothar sem falar uma palavra de francês. Então, na cena que ela interage com a Isabelle Huppert, ela é completamente dublada. E é uma cena super pesada, que é a mãe de uma aluna questionando a professora sobre o acidente com a filha, e chega a ser irônico, aquela voz saindo que não pertence a ela. Então, ele sabe trabalhar muito bem, mesmo com esses diferentes registros performáticos, né? Que é quase a Fita Branca, porque a Fita Branca é totalmente ventríloco. A maioria dos diálogos estão no extracampo. A gente vê a cena que não está falando. Quem está falando está fora do quadro quase sempre. Então é bem interessante a gente ver o quanto ele desloca, ele quer deslocar mesmo essa sensação da compreensão da imagem com o som. Mas respondendo ao Miguel, eu diria para você que, independente de aonde ele se deu melhor, eu acho que ele consegue tirar o melhor de onde ele está, até mesmo em língua inglesa. Eu gosto do Funny Games americano, por incrível que pareça, porque eu acho, a gente pode pensar, para que ele fez isso? Mas eu acho a piada perfeita com o americano. Eu acho que ele ter refilmado esse filme dessa forma e esse tipo de empenho é uma ironia total. E eu acho que é uma ironia válida e que funciona. Com um tipo de cinema, com um tipo de cultura, como a gente falou no início, ele é sempre irônico com culturas. Então, eu acho que, independente de onde ele está, ele sabe analisá-la bem e fazer uma ironia com ela. A própria cultura do lugar, da linguagem, do idioma, da sociedade, vira uma metalinguagem. Você sabe a história desse filme, né, Felipe? Da refilmagem, você quer dizer, né? Que queriam convencê-lo a fazer algo nos Estados Unidos cujo roteiro não fosse dele. E ele sempre rejeita essas propostas. A última que veio foi do Brad Pitt. Não, eu quero atuar num filme seu, E ele rejeitou. Aí o Brad Pitt, de vingança, pegou no filme que a Angelina Jolie fez e contratou o fotógrafo do Haneke, que ficou indisponível para um filme do Haneke. Mas a questão foi justamente, quero fazer um filme com você em inglês, mas nunca dava a liberdade autoral de vou fazer o meu filme. Não, vou fazer o filme com o roteiro encomendado. E aí ele falou, aceito, mas vai ser uma refilmagem
do Violência Gratuita sem mudar nada. Senhora, gente, que nem Hitchcock com o Homem que Sabia Demais. E a mudança da cultura muda mesmo os mesmos planos, mudam todo o significado da intenção de cena, o contexto. Total. Eu achei que você fosse falar do Hitchcock com Gus Van Sant. Psicose. Não. Nem é o mesmo termo. A gente está falando do mesmo cineasta se autorrefilmar. Calma. Não, aí com certeza, aí faz sentido, né? Ou não, faz sentido na cabeça do Haneke, mas é tipo uma no fim, gente, vamos combinar, ele é um piadista, né? A gente que não consegue ter... Também acho. Ele é, né, um piadista. Enfim. Que a maior piada é essa, né, praticamente. É uma peça, ele é pregador de peças, um pouco. Acho que é isso, né? Muito obrigada por vocês. Desculpem as brincadeiras, mas enfim, às vezes a gente tenta. É que nem o Haneke, a gente só brinca, mas dói porque a gente pensa. É porque a gente pensa. Só com Stone Game. Foi ótimo, adorei participar, muito bom. Obrigada e contamos em outras edições, quem sabe, né? Com a presença de vocês também. Tá bom, obrigado. Queremos Obrigado, Mário. Obrigado, tá Filipe. Obrigado, Baez. Eu que agradeço, prazer. Bom, e a gente queria agradecer muito a quem tem ouvido, a quem ouviu esse podcast e quem tem ouvido os outros programas também, né? Eu só ia pedir para vocês não se esquecerem de curtirem as redes sociais da Reserva Imovision, quem sabe as nossas também, né? Não faz mal. E também seguir a gente no Spotify, porque aí você vai poder acessar mais fácil e ter mais informações sobre os episódios antigos e os episódios novos que vão entrando também todas as sextas-feiras lá no Spotify e em outras também plataformas, claro, de podcasts, né? Filipe, a gente tem uns recadinhos de alguns queridos ouvintes. Temos, e a gente agradece muito, como, por exemplo, a página de cinema Cine Mulholland, do Leonardo Lima. Ele falou que o podcast Reserva Imovision é um dos melhores sobre cinema atualmente no ar. Ele disse que é um projeto realmente magnífico e que cada episódio é de altíssima qualidade. Então, a gente só tem a agradecer a página Cine Mulholland e também outro profissional de cinema, crítico de cinema, o Natan Novelli Tu. Ele falou que os episódios estão muito bons e que ele anda escutando a caminho do trampo e que são uma ótima companhia nessa jornada. Então a gente é que agradece por poder estar fazendo essa companhia e manter nessa parceria no caminho de trabalho. Poxa, mais inspirador do que isso, a gente aquece o coração de saber que o trabalho está sendo recepcionado dessa forma. Com certeza, é super importante que as pessoas estejam tirando alguma coisa bacana, ou se divertindo, ou, de repente, tirando alguma informação extra que, enfim, que ajude a absorver os filmes de forma diferente, ou se interessar pelos filmes, né? Então, muito obrigada, gente. Até a semana que vem.